Tá Começou. gravando. Então tá, gente, boa noite, boa tarde. Meu nome é Alessandra Maria e sejam todos bem-vindos ao quarto evento do ciclo de palestras sobre conservação marinha em comemoração aos 30 anos do GEMARS. Esse evento é uma parceria com o PET Biologia da URGS, e do qual eu faço parte, né, juntamente com o Luca e o nosso tutor, o Márcio Borges Martins, e que estão aqui presentes junto com a gente, representando o PET. O GEMARS é um grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul, e nessa nossa quarta palestra vamos ouvir a pesquisadora Daniela Martins Oliveira, cuja palestra se chama Diversidade e Conservação de Aves Costeiras no Extremo Norte do Litoral Gaúcho. E a Daniela é formada em Biologia Marinha pelo vínculo URGS-UERGS e atualmente trabalha no Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos. Nosso outro palestrante é o Paulo Henrique Ott, que vai apresentar para a gente a palestra intitulada O Piro-Piro como espécie símbolo da conservação costeira no sul do Brasil. O Paulo é biólogo, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e é um dos fundadores do GEMARS. Cada um deles vai ter 40 minutos de duração da fala e os participantes aqui podem fazer perguntas pelo chat, certo? Que serão respondidas no final, ou esperar até o final das duas falas para ou fazer pergunta pelo chat ou abrir o seu microfone para tirar dúvidas com os palestrantes. Porém, enquanto estiver ocorrendo as falas dos palestrantes, quando estiver ocorrendo a palestra, peço que todos os participantes liguem o microfone para não interferir nas falas. E antes desse momento das perguntas, que será mais para o final da palestra, vai ser passado o formulário de presença, que aqueles que querem o certificado não esqueçam de assinar para receber o certificado. E, né, o Luca aí já clicou no botão, mas só para avisar que nós vamos gravar todo o evento e depois ele vai ser disponibilizado no nosso YouTube. Então, é isso. Dani, se tu quiser começar a tua palestra. Certo, eu vou apresentar aqui a tela. Vamos ver se vai. Peraí que foi aquela versão que fica a linha branca. Desculpa, pessoal. Peraí. Acho que agora vai. Estão enxergando direitinho aí? Sim, tá bem direitinho. Tá bom. Então, primeiramente, boa noite, né, pessoal? E muito obrigada, eu agradeço a oportunidade também pelo PetBio e também o GEMARS, né, por ter feito esse convite. É um assunto um pouquinho diferente do tema do GEMARS, né, que a gente... as outras palestras falavam mais sobre mamíferos marinhos, né, que relacionados a isso. E hoje a gente vai trazer um tema, né, que diverge um pouquinho, que são as aves, que pessoalmente é um grupo que eu tenho muita afinidade, gosto bastante. E aí vou trazer algumas informações interessantes relacionadas ao meu TCC, né, que foi o que eu fiz no final da graduação em 2018, e como que isso está relacionado com o projeto que o Paulo vai apresentar depois. Então, primeiramente eu quero me apresentar para vocês, né, a Alessandra fez uma breve apresentação, mas eu acho legal contar como que eu cheguei no GEMARS e como que o meu trabalho conseguiu ser relacionado com isso, né. Então, desde a graduação, eu trabalho com aves marinhas e costeiras, é um interesse que eu tenho desde sempre. E no final da graduação, né, naquela decisão de TCC e tudo mais, eu tinha um colega que estava fazendo o TCC dele com o Piro-Piro em Torres, conversando com ele, trocando ideias, descobri que esse interesse por Torres, né? Torres é a cidade mais ao norte aqui do nosso estado, no litoral. E acabei criando esse interesse, comecei a participar, por exemplo, das reuniões do Revisa Ilha dos Lobos, do Conselho, e fui conversando com o Paulo. O Paulo foi o meu orientador, então a gente foi, né, trocando informações, tentando fechar um projeto que fosse legal. E aí acabou que, né, me envolvi nesse projeto do Piro-Piro, que ele atua desde 2017, né, e eu acabei participando junto por estar aqui vindo nos campos do meu TCC.
E aí, logo que eu terminei a graduação, né, terminei no final de 2018, em 2019 eu tive a oportunidade eu consegui uma bolsa de pesquisa no Revisilha dos Lobos, né, Refúgio de Vida Silvestre, através do projeto GFMAR. Então, acontece também que o Revise e o GEMAR são instituições que são parceiras e trabalham juntas, e o GEMARS, ele é membro do conselho do Revis, né, faz saídas, pesquisas ali no Revis, então, ainda além dessa minha parceria pessoal, também tem nesse sentido profissional de trabalho. Então, acabou que foi juntando, né, essas oportunidades e estou aqui morando em Torres agora, participo ainda do projeto do Pirupiro, né, tenho feito desde que vim para cá, acompanho... Opa! Ah, desculpa, achei que tinha alguém falado. Tenho acompanhado esses trabalhos do projeto e os anilhamentos, acompanhamentos, tudo que eu consigo, né? E atualmente eu trabalho na Ilha dos Lobos com pesquisa e monitoramento de fauna, principalmente, né? O foco é um pouco maior nos lobos e leões marinhos aqui, mas ainda assim eu trabalho com as aves, ainda continuo trazendo essa linha de pesquisa com as aves também na unidade e na cidade, né, também. Então, é só uma breve apresentação de como que eu cheguei aqui, né, como que eu ainda sigo aqui morando em Torres, mesmo depois de ter acabado o meu TCC. Então, eu vou falar uma parte do meu TCC para vocês, né, porque o que eu fiz, o meu projeto, ele foi fazer um levantamento da composição de espécies da Praia Grande, e uma segunda parte desse projeto foi relacionar as espécies que tinham na Praia Grande com as espécies da Ilha dos Lobos, e tentar relacionar esse trânsito das espécies que tem entre o continente e a ilha, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho melhor dali da área, né? Mas a Ilha dos Lobos, ela fica mais ou menos a 2 quilômetros da Praia Grande. Então, se acreditava que existia essa troca, né, de espécies, mas aí esse trabalho foi só para a gente computar melhor e ter uma ideia de quantas espécies realmente estão dividindo esses ambientes, né? Então, eu vou trazer eu vou focar um pouco mais nessa parte continental, não vou trazer tanto da ilha hoje, né? Mas para a gente ter só uma noção do caminho que eu vou tomar. Então, só para brevemente introduzir o assunto, né? Acredito que não seja novidade para ninguém que a região litorânea ela é muito sensível às influências urbanas, né? Às pressões que constantemente esse ambiente sofre. Essas duas imagens elas não são do mesmo local, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia, assim, que, por exemplo, a imagem de cima é o centro de Capão da Canoa, que é um lugar bem urbanizado, né? Então a gente tem ali a faixa de praia, logo em seguida uma avenida, né? Prédios, construções. Em compensação, a área de baixo, que é um pouco mais ao sul do nosso litoral, tu tem ali os cordões de dunas, né? Tem a vegetação logo em seguida. Então, são só comparativos que eu quis trazer aqui, mas essas pressões, então, estão muito relacionadas com a nossa presença aqui, e nas últimas décadas a gente notou que teve um aumento da urbanização, mais pessoas procuram morar no litoral aqui no estado, e aí com isso são diversas pressões, né? Uma delas sendo a retirada de legal de areia, isso prejudica muito a alimentação dos campos de dunas, né? Porque essas areias elas são deslocadas através dos ventos, e não tendo areia a gente não, né? Esse ambiente não consegue se recuperar. Descarte de resíduos, e aqui eu não falo só de resíduos sólidos, tá? Resíduos líquidos também é uma pressão que ocorre, né? Descarte de resíduos domésticos, industriais, e acabam prejudicando tanto a parte da areia quanto a água, que esses animais eles dependem de todo esse sistema de estar saudável, né? Então, além dessa pressão que a gente já conhece dos descartes sólidos, né, dos resíduos sólidos, de redes que acabam prendendo os animais, sacolas, né, que acabam afogando, enfim, tem essa parte também dos líquidos. Tráfego de veículos também é algo muito comum aqui no estado, né? Principalmente mais para o sul do nosso estado, a gente vê que até em certos locais as pessoas preferem
trafegar na beira da praia por questão da precariedade das estradas. Então, e como não existe um controle, né, desse tráfego, as pessoas acabam, né, se deslocando em altas velocidades, né, muita imprudência. Isso acaba acarretando com o atropelamento de espécies, né, o solo, a areia, ela fica mais compactada por questão do peso. Também é um impacto que a gente vê bastante aqui no nosso litoral. Torres é um pouquinho diferente, porque a gente tem praias que são setorizadas, né? Elas não são uma faixa contínua, que nem a gente conhece em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, tem uma certa vantagem aí, né? Mas também uma introdução de espécies exóticas, que é algo que também preocupa bastante, que é, por exemplo, na questão de flora, a gente tem as casuarinas, que é um problema muito grande que a gente tem no estado, né, principalmente, que foram plantadas exatamente para conter as dunas, né, nas áreas urbanizadas. E fauna, a gente, né, um dos maiores problemas que a gente tem é com questão a animais domésticos, né, os cães, principalmente, que acabam, né, caçando, seja por necessidade, são animais abandonados, sejam por instinto, né, alguns animais eles acabam matando algumas espécies nativas só pelo puro instinto que eles têm, né, não é nem por alimentação. Então, esses são alguns dos problemas que as aves podem enfrentar, né? Principalmente eu vou focar mais nelas hoje, mas esse grupo enfrenta muito esses impactos aqui no nosso estado, e a cada vez cada ano que passa, a gente tem visto, infelizmente, um aumento desses impactos, né? Mas, assim, né, focando um pouco mais ainda agora na área, eu vou focar na área de estudo, que foi do meu TCC, porque é uma área que, particularmente, eu acho interessante, assim, em questão de conservação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente pode entender, essa é a praia mais ao norte da cidade de Torres. Então, ali em cima, isso aqui que vocês estão vendo em cima é a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, o Rio Mampituba. É a última praia que a gente tem. Então, a gente tem outras praias também na cidade. Mas, fora os balneários que a gente tem, né, após o Parque de Itapeva aqui, e desconsiderando também o Parque de Itapeva, que faz parte as dunas, né, fazem parte do parque e são protegidas, a Praia Grande é a única praia daqui do centro de Torres que tem dunas, porque, por exemplo, a gente tem a Praia da Cal, a Prainha e a Praia da Guarita, que são 3 praias que já não tem mais nem dunas frontais, a gente só vê, uma faixa de areia e logo em seguida um cordão de calçada, cordão de rua. Então, é uma área que tem um certo interesse ecológico, né, para a cidade, exatamente por questão disso, que se conseguiu se manter preservado esse campo de dunas. E a gente consegue, nas partes mais largas, assim, só de dunas, a gente consegue chegar a 100 metros de largura. Então, assim, é um tamanho significativo, né, uma área significativa para a conservação. E ainda assim a gente consegue ver que existe uma pressão antrópica, porque no entorno aqui desse polígono, que é a beira da praia, a gente tem uma avenida, né, que é bem utilizada, a gente tem construções, prédios, casas, enfim, que exercem uma pressão, mas ainda assim foi preservado esse campo de dunas antes de chegar na praia. E um estudo, um dado interessante assim, para trazer para vocês é que um estudo que foi publicado em 2018, né, até uma professora da UERGS que publicou, fez parte do artigo, né, eles fizeram um levantamento de flora desse campo de dunas, e eles identificaram 146 espécies, e dessas 146, 107 eram nativas. Então, a gente vê que é um número significativo, é um número que, né, ele até, assim, a gente tem uma certa esperança de ver esses números, porque é um sinal de que é um ambiente que, de certa forma, está preservado, né? Não é o ideal, mas considerando as outras praias do entorno que a gente tem, é uma área que está bem preservada, né? Então, por conta dessas características da gente ter um campo de dunas preservado e a faixa de praia, no meu estudo, a gente decidiu por separar entre 2 áreas distintas, né?
o levantamento de espécies das dunas e as espécies da faixa de praia, e depois relacionar esses ambientes, porque acaba que algumas espécies frequentam um ambiente e não frequentam outro, né? Isso naturalmente acontece. Então, a gente fez a contagem tanto de espécies quanto de indivíduos, para ter uma ideia de abundância também, né? Além da diversidade de espécies, e registros visuais e sonoros. Assim, por ser um ambiente aberto, que não tem mata fechada, né? A gente não tem muitos obstáculos no campo de visão, os registros visuais foram os que mais foram feitos, assim, porque sonoros, né, acontecia que ajudava um pouco, mas não era o critério final, assim, principalmente os registros visuais era o que a gente fazia. E além disso, né, não só o levantamento de espécies, também foi registrada a presença humana. Então, se tinham pessoas caminhando na beira da praia, tinham pessoas caminhando nas dunas, e assim, a gente tinha, né, até 2019, uma passarela bem ao norte da área de estudo, e era o único acesso com essa construção. O resto eram trilhas que foram feitas no meio das dunas, né, no campo de dunas que atravessavam, e todo verão a prefeitura largava umas esteiras que atravessavam ali. Então, assim, acabava que pegava em cima de vegetação, né, todo ano ficavam abrindo trilhas para as pessoas acessarem. E aí essas pessoas que passavam no meio das dunas, caminhando diretamente, né, sem estar numa das trilhas ou na passarela, foram registradas como eu dei um enfoque maior para essas pessoas por exatamente esse pisoteio, né, que é um impacto que causa tanto no ambiente quanto para as espécies que ele vivem, né, a gente tem espécies que fazem ninhos ali, então é uma preocupação bem grande e isso foi discutido no trabalho, né. E aí, assim, trazendo uns breves dados sobre as espécies, foram 11 meses de levantamentos, né, de monitoramentos. Nesses 11 meses, a gente registrou 53 espécies, e ali em janeiro, né, só uma observação, a gente começa em 27 espécies, porque anteriormente a eu começar a fazer a minha pesquisa, o Paulo, assim com alguns alunos, eles já tinham feito alguns campos ali na Praia Grande, e já tinham, né, previamente visto algumas espécies, levantado alguns dados, então eu parti desse número inicial e ainda assim em 11 meses consegui, né, chegar a 53 espécies de aves. E mesmo assim, acabando em novembro de 2018, desde então eu já consegui registrar 2 novas espécies que eu não tinha visto durante os meus campos. Então, a gente vê que teve uma certa estabilização ali na curva, e isso é um sinal de que chegamos né, a princípio estamos chegando num teto de espécies. E isso é bem interessante de saber, né, porque a gente já consegue ter uma ideia de quantas espécies frequentam. E 53 espécies é um número também que ele é significativo, ele é não digo ser importante, mas ele é um número que traz uma certa é significativo, né, para esse ambiente. E relacionando então as espécies dentro dessas 53 espécies, né, relacionando tanto o ambiente de dunas quanto de praia, a gente tinha foram vistas, né, 39 espécies nas dunas e 32 na praia. Isso só para explicar, né, que são as espécies que estão relacionadas, então vão ter repetidas tanto nas dunas quanto na praia. Mas ainda assim a gente viu que é meio parecido, né? A quantidade de espécies, pouca coisa mais o ambiente de dunas. Mas mesmo assim, em questão de quantidade de indivíduos, o campo de dunas, aí sim ele teve uma diferença significativa, né? A gente teve 1.487 indivíduos contados ao longo desses 11 meses, né? No campo de dunas e 916 na faixa de praia. Então, pode ser por ter mais a presença humana, né, na faixa de praia, ou por questão de simplesmente, né, os animais se agregarem mais nas dunas para parar. Então, fica esse dado, né, que acaba gerando essas hipóteses do que poderia significar, né? Então, é uma informação interessante que a gente tem, e que as dunas elas estão sendo bem utilizadas, né? A gente não imagina o quanto teriam de indivíduos, e aí ter essa informação acaba sendo bem relevante para o dado, né?
E aí, como eu tinha falado sobre a relação dessa relação da presença humana com a quantidade de indivíduos, eu fiz esse gráfico que ele mostra que nos dias que mais tinham pessoas utilizando a praia, menos indivíduos eram contados, tanto nos ambientes de dunas quanto de praia, né? Os dois ambientes eles estão relacionados aí. Então a gente vê que pode ser uma causa negativa, né? A presença dos humanos. A gente pensa principalmente na questão das dunas, né? Porque por estarem ali trafegando no meio da onde os animais residem, né? Podem passar próximo a ninhos, isso pode acabar causando um impacto maior. E com certeza, né, na época de verão, a gente espera que tenham mais pessoas na beira da praia, com certeza, e acaba diminuindo a quantidade de espécies de aves, acabam indo para outros locais, mas é legal a gente ver essa relação, né? Então a gente ter essa ideia de que realmente em momentos, em dias, né, que a gente tem uma quantidade maior de pessoas utilizando ambos os ambientes, a gente tem menos espécies que estão ali utilizando desse meio também. E aí, uma coisa legal, assim, que por isso que eu acho que Torres, a Praia Grande, né, ela é um exemplo bom de conservação, não é o ideal, né? A gente sabe que nunca vai ser o ideal, o perfeito, como a gente gostaria, mas em 2020, agora, a Prefeitura, com a Secretaria do Meio Ambiente, ela realizou a instalação dessas passarelas. Não sei se vocês conseguem ver que está meio pequenininho, mas aqui a gente tem uns marcadores, né? Esses pontinhos em amarelo, então foram passarelas, que nem essa da imagem da direita, essa é uma delas, né? Passarelas que atravessam o campo de dunas com alturas que são bem significativas, assim, tem pontos que tu passa por baixo, né, dessas passarelas, tem a tua altura e um pouco mais, assim, que eleva, né? Porque eles realmente pensaram nessa dinâmica das dunas e como elas vão se movimentando, porque não adianta nada colocar uma passarela grudada, né, nas dunas e a ação do vento vai soterrando essa passarela e no próximo ano, na próxima temporada, já tem que fazer a retirada dessa areia de novo. Então, foi um projeto bem bacana que foi feito ano passado, né? Uma coisa também que era legal que antes tinha, agora eu não tenho uma imagem para mostrar para vocês, mas antes a Secretaria do Meio Ambiente também tinha feito placas com as espécies que frequentam as dunas da Praia Grande. Então, tinha ali tanto de flora quanto fauna, né, espécies que eram presentes ali, com algumas curiosidades interessantes, mas infelizmente, né, a ação do tempo, algumas também foram vandalizadas e tudo mais, mas era uma informação legal, as pessoas chegavam na praia, né, esses acessos que tinham, chegavam e tinham essas placas, então, né, já conseguiam ter uma ideia dos animais que ali frequentavam. O ideal, então, assim, como eu disse, né, não é o ideal de preservação esse ambiente, mas é muito legal que a gente, ainda assim, que seja um ambiente extremamente pressionado pela influência humana, pela urbanização, né, ele se mantém, e aí existem alternativas que o próprio poder público tem feito, né, talvez por uma pressão pública, talvez por interesse mesmo de preservação, né, é legal que existe essa parceria. Eu, como trabalhando com Revis, né, eles conversaram com a gente, nos mostraram as passarelas, foi bem interessante. A gente viu isso como um ponto muito positivo da própria Secretaria do Meio Ambiente tomar essa iniciativa, né, de fazer o projeto e depois aplicar ele por conta. Então, essas passarelas, assim, elas já estão há um ano, mais ou menos, já instaladas. Claro que ao longo do tempo a gente pode observar mais isso, né, essa influência, mas com certeza eu digo para vocês que isso já fez uma diferença enorme para o ambiente, porque quando a gente acompanha os ninhos de piro-piro, a gente já vê que, né, as áreas que antes eram muito pisoteadas agora não são tanto, as trilhas que tinham de acesso, né, que o pessoal fazia por caminhar mesmo ali em cima da vegetação e acabava, né, retirando a vegetação. Essas trilhas elas estão começando a fechar já, assim, algumas ainda estão abertas, mas no geral elas estão fechadas até as passarelas, além delas de trazerem essa preservação, elas também geram conforto, né? Porque as pessoas elas não vão ter que caminhar, subir duna, descer duna, porque é um ambiente que ele não é reto, né? Então existe essa questão também do conforto do turista, da pessoa que vai frequentar a praia, além da preservação, né?
E aí, assim, brevemente, né, trazendo para vocês algumas das famílias, alguns representantes, né, das diferentes famílias que foram vistas na Praia Grande. Todas essas fotos, eu vou mostrar todas essas fotos para vocês. Todas elas foram feitas na Praia Grande, né? Uma que outra foi feita em alguma praia do lado, né? Mas todas em Torres e a grande maioria na Praia Grande. Isso foi ao longo do meu TCC, principalmente. Então, ali no número 1, a gente tem o curriqueiro, que é uma espécie que faz ninho nas dunas e depende desse ambiente preservado, e a gente consegue ver bastante ele aqui, né? Até, assim, algumas pessoas já me relataram, né, que legal, né, no centro de uma cidade tu conseguir ver uma espécie como essa, que é um animal que é um pouco sensível também, ele é um bom indicativo de preservação do ambiente. No número 2, a gente tem o vira-pedras, que, como o nome sugere, né, ele prefere ambientes um pouco mais rochosos. E, casualmente, eu vi esses animais na praia, porque eles frequentam mais a ilha dos lobos, né, aqui na região, do que a beira de praia. Eles preferem ficar lá, a gente vê bastante eles lá. E foi um dia que o mar estava meio alto, né, acabou que a gente viu essa espécie também. Ali no número 3, o Pirupiro, claro que não podia faltar, né? Ele é o xodozinho aqui da gente, porque ele é um animal que é uma espécie que realmente chama atenção, né? Esse bico vermelho, ele é grandinho, assim, robusto, e ele vocaliza bastante, então é uma espécie que chama atenção e que também depende desse ambiente preservado, ele reproduz nas dunas, né? Então, aqui em Torres, por exemplo, a gente tem registro de ninhos desses bichos onde tem duna. Então, né, nessas praias que eu falei anteriormente, que não tem dunas, esses animais eles param só para se alimentar, eles não se reproduzem, eles não ficam lá por um tempo mais prolongado. No número 4 é uma espécie migratória daqui do Brasil, é a tesourinha, que nos meses de verão, de primavera e verão, eles vêm para cá, mas no inverno eles vão para a região amazônica. Então, ele aparece bastante aqui, se beneficia bastante dos insetos que vivem ali nas dunas, né? O número 5 é a garça branca pequena, é um animal que é bem conhecido, né? Uma espécie que é bem conhecida, não frequenta só as praias, então, assim, ela não depende inteiramente da praia, mas é legal de ver que elas frequentam até em grande quantidade, assim, porque tem alguns sangradouros que saem, né, daqui da cidade, de coleta de água da chuva, e elas frequentam bastante ali, pegando peixinhos e alguns insetinhos que ficam ali no entorno. O número 6, que é um dos representantes que, assim, tiveram várias espécies, né, da família das andorinhas, essa é a andorinha morena, mas, assim, diversas andorinhas foram vistas ao longo desse tempo. Elas se beneficiam também da questão dos insetos, então a gente vê bastante elas aqui fazendo aqueles voos, né, em busca dos insetos. É bem bonito de ver, assim, elas ficam passando no meio das dunas, próximo e tudo mais. O número 7 ali é o anu branco, que eu acredito também que seja uma espécie bem comum, né, que várias pessoas conheçam. Mais no inverno, na primavera e no verão eles são presentes, a gente vê mais, né, na beira da praia principalmente, mas eles são presentes ao longo do ano, são bem chamativos, e eles também, como eles se alimentam a alimentação deles é baseada em insetos, né, eles também tiram muito proveito dessa vegetação. Acaba que tem muito mosquitinho, muita mariposinha que acaba se criando nessas áreas que tem um pouco mais de umidade, né, e eles acabam frequentando essa parte. Aí, assim, também um pouco da beira da praia, né, o 30 réis, esse é o 30 réis de coroa branca, mas a gente tem os representantes de 6 espécies de 30 réis, que é um grupo também uma família que também, ela está bem representada. Essa espécie específica é mais presente no inverno, mas, assim, ao longo do ano a gente tem eles frequentando as praias, e o interessante é que, assim, a praia grande e a prainha são pontos de dormitório, que eu já vi várias vezes, e já várias pessoas me relataram também, né, que enxergam bandos, assim, de 200, 330 réis, né, aqueles pontinhos brancos, assim, que só enxergam os pontinhos brancos na praia. Então, serve também a Praia Grande, até por ela ter esse cordão de dunas, acaba que a iluminação pública que tem na avenida não chega na beira da praia, então eles conseguem ter uma área mais escura e conseguem descansar melhor, né? Então é um destino para eles à noite. E claro que a coruja buraqueira, né? É interessante de falar também porque elas não dependem das dunas para reproduzir, mas é muito comum da gente ver as corujas em ambientes
com areia, né, com solo arenoso, fazendo as suas tocas. E tem corujas que vivem ali o ano inteiro, que eu vejo que as tocas estão abertas ali já há alguns anos no mesmo ponto e elas vão ficando, né? E é uma relação que esses animais eles vão tendo nas dunas. Então, esses são alguns representantes, né, dessas 53 espécies que eu falei, só para a gente ter uma ideia, assim, de como é variado, porque às vezes a gente espera que seja, né, meio tudo do mesmo, assim, várias espécies da mesma família, mas na verdade não, é um ambiente que tem uma riqueza de uma diversidade de espécies bem bacana. E claro que, né, além das aves, a gente tem outros representantes de outros grupos que eu fui vendo ao longo, né, desses campos. Então, os dos anfíbios, né, o sapo da areia, que eu vejo sempre o rastro deles. Então, como eu falei, né, tem os sangradouros, são animais que estão presentes ali, que ficam nessas áreas mais úmidas, né? De répteis, a lagartixa das dunas, que foi até uma surpresa que a gente foi em 2018 que a gente teve registros, né? A gente viu, mas já tinham relatado que tinha lagartixa das dunas, mas assim, era aquela coisa que ficava todo mundo meio, tá, deve ter mesmo, né? Mas assim, sem acreditar muito, né? Porque realmente é um animal muito sensível. A lagartixa das dunas, ela é ameaçada e depende de um ambiente saudável para conseguir viver, né? E essa foto dessa lagartixa foi algumas semanas atrás que eu fiz. Então, eu vi em 2018, né, um casal de lagartixa das dunas, e esses dias eu estava ali revirando algumas coisas, eu pensei, vou ver se tem uma lagartixa aqui. Levantei umas tábuas e estava ali embaixo, tinha um bichinho. Que isso é uma surpresa legal e também é um indicativo, né, de um ambiente saudável, de um ambiente que é propício para esses animais conseguirem sobreviver. Porque se a gente for pensar, ele é isolado de todo o resto do litoral. Porque a próxima praia, ela não tem dunas, e do outro lado do rio, né, uma lagartixa dessas não vai conseguir atravessar, que o outro lado do rio a gente tem, né, Campos de Dunas, que já é o lado de Santa Catarina. Então, é uma população que está ali, que está sobrevivendo. Claro que não podia faltar também os lobos marinhos, que todos os anos a gente tem registros também. Todos os anos eles utilizam a praia para descanso, né, eles acabam parando no nosso litoral. Esse foi um caso, né, faz um mês, 2 meses atrás, esse da foto ele acabou parando para descansar. Então, é um destino, né, eles conseguem um certo descanso, até pela praia ser mais extensa. Então, por exemplo, à noite ele consegue ficar ali e não tem pessoas trafegando, que nem nas outras praias que é mais fácil o acesso. E aí eu não vou entrar muito em detalhes dos insetos, porque, assim, pessoalmente eu não tenho muito o conhecimento, né? Mas eu vejo muitas borboletas que se aproveitam, né, das flores que a gente tem nas dunas, das espécies nativas, exóticas também, né? Mas as nativas acabam prevalecendo. E eu vejo bastante desses animais, eu vejo muitas mariposas, muitas borboletas. É bem interessante de saber que, além das aves, né, esse ambiente ele propicia a Praia Grande, né, ela propicia esse ambiente tão saudável que a gente consegue ter uma diversidade bem bacana de espécies de diferentes grupos, né, e eu não vou entrar em detalhes de cada grupo, né, porque provavelmente deve ter muito mais, mas esses são os que eu vi nas minhas andanças, porque na verdade eu olho para cima, né, eu não olho para baixo, então eu não enxergo todos os animais que estão ali rastejando por baixo das dunas. E aí, uma coisa que eu queria trazer um pouco para vocês também é que, assim, todas essas fotos que eu estou apresentando aqui dos animais, né, são fotos minhas, fotos que eu fiz ao longo desse meu projeto do TCC. Atualmente também continuo fazendo, né, e como que isso tem influenciado as pessoas a conhecer mais esse ambiente, né, porque eu pessoalmente escuto muitas pessoas falarem que a duna não tem nada, a duna não tem muita diversidade, a duna é um ambiente desértico, assim, não tem muita vegetação, não tem muitas espécies, não tem muita coisa, né? Tu olha assim, é uma extensão de duna e tudo mais. E é legal de trazer, assim, de mostrar como que é um ambiente diverso, né? Como a gente tem espécies que muitas vezes a gente nem conhecia ou nem fazia ideia que elas estavam presentes aqui. E esse da foto, essa espécie aí, ele chama príncipe, é uma avezinha vermelhinha, ele é do tamanho de um pardal, assim, mais ou menos. E é uma espécie que, né, eu divulguei na internet, mostrei,
muita gente ficou falando, nossa, nunca tinha visto esse bicho, e aí começaram a procurar, ver se achava, e muitas pessoas falaram que acharam, né, porque é um pontinho vermelho, então tu consegue enxergar ali no meio, né, então tu traz esse conhecimento para as pessoas, né, tu faz as pessoas verem que, nossa, tem espécies lindas e, né, diversas espécies diferenciadas de tamanhos, cores, tudo que a gente conseguir imaginar, e que muitas vezes acabam passando despercebidas, a gente não enxerga, né, então é legal assim, eu divulgo essas imagens pensando nisso, né, de trazer informação para as pessoas, mas também, né, a gente tem que trazer a parte ruim, né, que nem tudo são flores, infelizmente. E por ser uma área muito urbanizada no entorno, a gente tem uma questão bem forte do descarte indevido de lixo, né, de resíduos. E entre as dunas, assim, a gente consegue ver que existe muito resíduo ali, muito resto de lixo, de coisa que as pessoas consomem na praia, jogam no meio das dunas, né, acaba fazendo aquele acúmulo. Tinha uma época que tinha um fogão no meio das dunas ali, ficou a carcaça dele até hoje ali. Então, é um impacto muito grande, mesmo com limpezas de praia que fazem aqui, né, ainda assim é muita coisa, e aí por questão dessa movimentação das dunas, vai soterrando. Então, eu já achei, assim, resíduos que tinham validades antigas, mas é que, né, a duna foi soterrando e não tinha como retirar aquilo, então acabou ficando. E essa imagem que eu fiz faz mais ou menos umas 3 semanas, que é um gavião chimango, né, então ele já associa as áreas que tem ali restos, né, de resíduos sólidos, ele associa aquilo como fonte de alimento, porque às vezes tem resto de osso, né, o pessoal faz churrasco, leva coisa para a praia, e aí acaba que vai acumulando ali. Então ele parou do meu lado, ele ficou, né, olhando assim, procurando, eu estava bem numa área que estava cheio de lixo, ele ficou olhando, procurando, achou esse potinho ali, né, um iogurte, uma coisa assim, começou a revirar, foi procurando, e então a fotografia ela também traz essa discussão, né? Então, tem um projeto Praia Limpa aqui em Torres, eles levantaram essa discussão também nas redes de, né, o nosso impacto nesse ambiente. E muitas vezes a gente fica falando, mas muitas vezes a imagem ela impacta muito mais do que eu chegar e falar, nossa, um lobo marinho morreu, né? Porque tinha uma rede no pescoço. Então, se eu mostrar uma imagem, eu consigo trazer, né, te fazer visualizar muito mais essa questão. Então, é uma ferramenta muito importante para a conservação exatamente por isso. A gente consegue fazer com que a pessoa se sensibilize muito mais visualizando o impacto que acaba causando, né? Então, esse foi um exemplo que eu vi, infelizmente vi, né? Depois ele acabou comendo, achando, parecia ser um torresmo, uma coisa assim que tinha ficado ali no meio, ficou comendo. Então, assim, é um alimento que tá, né, tem químicos, provavelmente tem né, algum produto químico, excesso de sal e tudo mais, que bem não vai fazer para esse bicho, né, e acaba que ele fica meio que dependente dessa alimentação, né, que não vai fazer bem para ele. Talvez por falta de presas, ou talvez por próprio costume mesmo do animal, né. E aí, assim, essas são algumas, eu tinha mostrado algumas, né? Essas são outras imagens, assim, que eu acho interessante da gente trazer, porque, como eu falei, né, muitas vezes a gente não tem ideia das espécies que frequentam, e entender, assim, que por mais que seja um ambiente no centro de uma cidade, a gente tem uma diversidade muito grande. Isso eu sempre bato nessa tecla, né, principalmente nas minhas redes sociais, assim, de mostrar que, na verdade, a gente não precisa ir para outro lugar, né? A gente tem aqui a nossa diversidade, a gente precisa preservar o que está aqui. Não, claro que é importante preservar o que está em outros ambientes, né? Mas a nossa casa a gente precisa preservar também. Então, a gente frequenta esse ambiente, é importante que a gente se preocupe com isso também, né? Então, enfim, uma diversidade muito rica. Eu sou apaixonada por aves, né? Então, vou puxar o meu assado aqui, né? Para o meu assado. Mas, assim, né, uma infinidade de cores, de formas, tamanhos, né, e isso do ambiente de dunas, né, o ambiente de praia, a gente tem outras espécies que aí são tão lindas quanto, né, acabam que não são tão coloridas, mas elas têm as suas formas diferenciadas, então é um ambiente que ele é rico,
e que falta a gente enxergar com os outros olhos, assim, ver que se a gente manter uma preservação, a gente consegue que tem essas belezas aqui no nosso quintal, né? Claro, morando aqui, mas assim, a gente indo, frequentando o litoral, a gente consegue ver essas espécies. E até teve um caso, né, vou trazer um relato para vocês, que tem uma página muito grande, assim, que né, ganhou muita visibilidade agora, nos últimos anos, que é o Coa Boa Capão. Não sei se vocês conhecem, que é uma página no Instagram, e é um veterinário que veio morar no litoral e começou a ver, né, tudo que estava errado acontecendo com o litoral, e ele só vinha para veranear, ele veio conversar comigo, assim, perguntar informação de espécies, né, e conversa vai, conversa vem, ele chegou e deu uma ideia, e aí ele fez um projetinho, digamos assim, né, que ele pegou várias fotos das dunas, assim, que eu tirei, e fez um relato dele, que ele comentou assim que, eu não vi as dunas com esses olhos de tanta biodiversidade, né? E depois que ele começou a ver as fotos que eu divulgava, ele começou a entender que, pera, tem muito bicho aqui. É que a gente não está enxergando, a gente não está procurando que esses animais estejam aqui, né? Então, é legal de ver, assim, que eu consegui tocar algumas pessoas aqui e ali, né? Que realmente estão vendo com outros olhos esse ambiente. E, claro, eu dei esse exemplo da Praia Grande por ser a minha tese de pesquisa, mas, assim, por ser um ambiente também que ele está preservado de certa forma e sirva de exemplo para outros locais, né, de preservação. E a gente vê que existe uma riqueza bem significativa, né, existe uma quantidade de espécies que estão frequentando esse ambiente. Então, né, esse é um aglomerado, assim, de algumas das espécies que foram vistas, né, e fica essa última foto aí que eu gosto bastante, que é de um piru-piru cuidando dos seus ovinhos, né? O videozinho é mais bonitinho, eu acabei não trazendo por causa da conexão e tudo mais, mas que, né, ele é muito bonitinho, assim, ele vai se ajeitando e ficando em cima dos ovinhos, então fica essa imagem para a gente ver que existe uma esperança de ser um ambiente preservado, né? De continuar pulsando vida. E deixo ali também o meu Instagram, caso vocês queiram ver, existem, né, tem muitas outras fotos que eu coloco ali, já faço o meu merchan aqui, caso vocês queiram acompanhar, ver também, estou disposta a conversar também pelo e-mail, se quiserem tirar alguma dúvida, e agradeço de novo, assim, pela oportunidade de poder falar desse grupo e desse ambiente que eu tenho, né, nos últimos anos que eu vim morar para cá, é um certo carinho, um certo contato que eu tenho mais, então é uma oportunidade muito gratificante, então agradeço, né, quem ficou aí assistindo, e agradeço ao Pet Bill também e ao Gemars por essa oportunidade. Muito obrigada pela palestra, Dani. Foi muito legal as informações que tu trouxe de preservação e tudo. Vou tomar uma água aqui porque cansei. Mas para o final a gente vai responder as perguntas, tá? Eu tiro a apresentação agora? Pode tirar. Agora tá. O Paulo Henrique. Se tu quiser. Oi, Alessandra. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro deixa eu dar os parabéns aí para a Dani, né, Dani? Obrigado aí pela fala, né? E é super bacana aqui, primeiro de tudo, obviamente, quero agradecer aí ao PET, né, pela essa parceria aí. A gente está comemorando, né, o aniversário, então, do Gemars e, puxa, um presentão, na verdade, está tendo essa oportunidade de estar reunindo aí, né, os amigos aí, os colegas, né, ex-alunos, hoje colegas de pesquisa. Então, acho que isso é um pouco... mostra um pouco a trajetória mesmo do Gemars, assim, e é onde a gente queria chegar também, né, ao longo desses 30 anos, fazendo pesquisa, ajudando na formação de pesquisadores. E hoje aqui até vou falar de um tema, né, a Dani mesmo já mencionou antes, né, eu não sou ornitólogo, né, e estou aqui metido aqui a falar uma palestra sobre o piru-piru, né, mas acho que isso também é um pouco reflexo, né, do próprio caminho que o Gemars vem trilhando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente no início agora da minha fala, mas quero dizer que é muito bacana, né, estar compartilhando esse momento aqui com a Dani. E hoje eu aprendo, né, sou super fã da Dani, né, pelas fotos incríveis aí, e aprendo muito, né, nessa parte toda de ornita aí com a Dani, né, com o Bruno e vários, né, colegas aí hoje aí que estão trabalhando nessa área ou que fizeram parte, né, do projeto e continuam ainda associados a gente. Então é muito legal. Tá? Obrigado, Dani.
Bom, vou então pedir licença aqui para compartilhar uma tela com vocês, tá? Para apresentar aqui um pouco o que seria, na verdade, uma continuidade do que a Dani estava comentando, tá? Só me confirma, Alessandro, se vocês estão vendo a tela. Aqui aparece. Estamos vendo, sim. Joia, obrigado. Então, né, esse aí, bom, estamos na 4ª palestra aí, né, do ciclo de palestras aí sobre conservação marinha do GEMARS. Então, a ideia é falar um pouquinho, depois que a Dani já apresentou um pouco nessa região de Torres e falou, inclusive, sobre o piro-piro, né, uma das espécies, né, que ela registrou ao longo do estudo dela. E a gente vem trabalhando exatamente muito dentro disso que a Dani comentou, assim, né, como que a gente pode sensibilizar as pessoas, primeiro destacando a importância dessa região das dunas, né, e acho que é super bacana a gente pensar nisso, assim, a Dani trouxe esses números, né, mais de 50 espécies de aves registradas nas dunas. Ela mencionou um trabalho também, né, de levantamento de florístico, né, mais de 100 espécies, na verdade, de plantas foram registradas nas dunas. Então, a gente, no primeiro momento, pensa que é um ambiente muito simples, né, e talvez que não tenha uma diversidade, né, muito alta, mas a gente se surpreende quando a gente consegue aprender a olhar para esse ambiente. Eu acho que super bacana que a Dani, né, falou, ele está conseguindo despertar isso nas pessoas, né, esse novo olhar, digamos assim. Então, é um pouco dentro dessa perspectiva que eu quero falar um pouco sobre essa possibilidade, na verdade, né, um desafio aí, talvez, de fazer que o piro-piro seja uma espécie símbolo mesmo de conservação dessa região. Então, assim, só para a gente entender até um pouco, né, o porquê, como a Dani falou, como é que a gente chegou nesse assunto dentro do GEMARS, né, que é, de certa forma, né, um grupo que iniciou voltado à conservação especificamente de mamíferos aquáticos, né, mas, claro, a gente está comemorando agora 30 anos, né, de existência. Então, se a gente for pensar, né, quando o GEMARS foi fundado em 1991, a gente tinha esse olhar, acho que muito mais, de fato, voltado para um grupo em particular, né. E ao longo desse tempo, né, desses últimos 30 anos, aí a gente vem se dando conta, na verdade, que, embora seja bastante importante, às vezes, a gente pensar em projetos de conservação voltado para espécies em particular, né, e o GEMARS faz isso também, né, a gente trabalha bastante especificamente com a toninha, com a baleia franca, outras espécies, né, mas que a gente, na verdade, está tratando sobre a conservação da biodiversidade, muitas vezes num mesmo território, né, numa mesma região. Então, como grupo de pesquisa mesmo, a gente veio ampliando um pouco, né, a forma mesmo como a gente vem procurando trabalhar com a conservação, né? Então, hoje, de fato, o GEMARS, né, procura trabalhar, continua tendo um foco bastante grande, obviamente, né, nos mamíferos aquáticos, né, mas a gente também procura, de alguma forma, auxiliar também na conservação, né, de outras espécies dentro de uma visão mais ecossistêmica, né? Então, até por isso, o próprio logo do GEMARS, comemorativo aos 30 anos, né, vocês podem ver que, né, não tem mais só, né, o golfinho, né, que na verdade é uma representação aqui de uma espécie aqui né, que ocorre no litoral brasileiro, né. Inclusive, esse desenho aqui, né, foi o Márcio que idealizou ele, né, então a gente usa até hoje, né. Mas, claro, hoje a gente tem aí várias outras espécies que fazem parte, né, do nosso interesse, da nossa preocupação como conservação da biodiversidade. Então, embora não seja ornitólogo, né, eu venho me dedicando aí com a colaboração de vários alunos e, né, um grupo bastante grande de pesquisa aí, também trabalhando com essa espécie em particular, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre o piro-piro, e aí eu vou abordar, na verdade, de duas maneiras um pouco a minha fala. Até vou falar um pouco sobre alguns dados de pesquisa que a gente levantou aí nos últimos anos, especialmente nessa região aí de Torres, né, que a Dani já apresentou para a gente, mas um pouco também essa perspectiva de conservação no sentido de usar realmente o piro-piro como uma espécie símbolo para a conservação dessa região, né, uma espécie bandeira, né, a gente imagina que ela tem, né, a gente acredita que ela tem esse potencial, e é isso que eu quero também discutir um pouquinho com vocês. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho da pesquisa em si, até porque toda ação de conservação ela depende muito também de a gente ter dados científicos bastante consistentes, né? Então a parte da pesquisa é muito importante aí, antes da sensibilização ou junto, né? Mas é muito importante a gente estar também bem calçado, digamos assim, né, cientificamente para as nossas discussões. Então eu vou apresentar primeiro um pouco algumas informações mais técnicas assim, né, dos resultados desse projeto. Tá?
Então, em primeiro lugar, para quem não conhece, né, quem não conhecia o piro-piro, né, ela é uma espécie amplamente distribuída, né, nas Américas. A gente tem aqui um mapa de distribuição, ela ocorre em toda a América do Sul, Central e América do Norte. Ela é uma espécie residente na costa brasileira, não é uma espécie migratória. É bastante abundante em algumas regiões, particularmente no sul do Brasil, uma das regiões onde aparentemente a espécie tem as suas maiores densidades, maiores concentrações. Mas, surpreendentemente, é uma espécie relativamente pouco estudada no Brasil ainda, né? E fazendo assim um levantamento histórico assim dos trabalhos e das pesquisas realizadas especificamente com o piro-piro, claro, não considerando levantamentos de comunidades de aves, né, mas trabalhos focados na espécie. Os primeiros trabalhos relacionados, por exemplo, à própria reprodução da espécie no Brasil, né, uma vez que ela é uma espécie residente e se reproduz, então, ao longo do litoral, a Dani mesmo mostrou, né, as fotos de alguns ninhos, foi publicado em 2009 no litoral de São Paulo. Posteriormente, a gente teve no ano seguinte um trabalho publicado na região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, lá próximo a Rio Grande, Cassino. Depois teve um trabalho, inclusive, orientado pelo próprio Márcio, né, e do PET, né, do Sanabria, que também ele fez um levantamento, então, da distribuição do piro-piro no litoral norte do Rio Grande do Sul, um trabalho extremamente importante, que identificou áreas bastante importantes e prioritárias para a conservação dessa espécie. Mais recentemente, a gente teve os primeiros trabalhos no Nordeste brasileiro, e aqui no Sul a gente teve exatamente como parte dessa pesquisa que a Dani falou, e com a colaboração aí de várias outras pessoas, né, mas em especial do Bruno, né, o Bruno Linhares, que desenvolveu o TCC dele na mesma época que a Dani, né, então eles inclusive fizeram alguns campos juntos, né, faziam parte desse grupo, né, de pesquisa. Então, 2 trabalhos publicados recentemente, né, pelo Bruno, né, e vários colaboradores aí, né, na região aqui do litoral norte, né, do Rio Grande do Sul, especialmente na região de Torres. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a região, né, onde a gente fez esses trabalhos nesses últimos anos aí. Vale lembrar que o piro está incluído, inclusive, num plano de ação de conservação de espécies de aves limícolas brasileiras, né? Então, um plano de ação elaborado pelo ICMBio em 2013, esse plano de ação foi revisado recentemente, né, através do que eles chamam de um segundo ciclo, né, uma revisão, então, desse plano de ação. É interessante notar que então, o piro-piro, né, ele está classificado no Brasil pelo próprio ICMBio como uma espécie quase ameaçada, né, lembrando aqui as categorias da IUCN, né, então ele não é ainda uma espécie ameaçada, né, mas ela está classificada como quase ameaçada, mostrando que existe, né, um risco dessa espécie nos próximos anos, dependendo, né, do cenário aí, exatamente da região costeira, que essa espécie acabe sendo também enquadrada como uma espécie ameaçada, né, então ela está no limiar, digamos assim, né, dessa questão da conservação, né. Existem algumas ações propostas, inclusive, nesse plano de ação, né, que é o objetivo do plano de ação, é permitir ações que diminuam o risco, então, de extinção dessas espécies, ou que elas se tornem ameaçadas, né, incluindo o programa de coleta de ovos. Não é um problema que a gente tem, claro, aqui no sul do Brasil, mas em algumas regiões isso é um problema, né, de conservação da espécie. Existe um problema bastante sério também relacionado à questão dos animais domésticos, a Dani também falou sobre isso, né, então, quem tiver interesse também em olhar, né, algumas ações específicas para as aves limícolas, aí, que inclui piro-piro, vale a pena dar uma olhada no plano de ação, então, do ICMBio. E vale lembrar também que o piro-piro está na lista de espécies ameaçadas de extinção do estado de São Paulo, até pela própria desenvolvimento, né, da região do litoral de São Paulo, que por toda essa questão da região das dunas, né, então é uma espécie que depende desses ambientes, então no estado de São Paulo ela é incluída como uma espécie ameaçada de extinção. Então, é uma espécie que merece bastante atenção. Então, além de ser uma espécie que tem um potencial de ser utilizado como símbolo, né, de conservação, ela mesma depende, né, de ações de conservação também. Então, aqui só apresentando, né, um mapa da região que a Dani acabou de mencionar, né, o Rio Mampituba, dividindo aqui, né, o litoral sul de Santa Catarina, Passo de Torres, né, lembrando que aqui a gente tem 2 unidades de conservação na zona costeira, né, o próprio Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, o Parque Estadual de Itapeva, e no meio, né, digamos, nessa paisagem, a gente tem uma praia, né,
dentro de um ambiente bastante urbanizado, mas que felizmente, né, mantém ainda uma duna, um ambiente de duna ainda relativamente extenso, com as dunas bastante largas, ainda bastante diferente até do que muitas outras praias do litoral norte, né? Então, é exatamente isso que permite essa diversidade de espécies que a Dani mencionou. Mas, para nossa surpresa, mais do que a questão de ter uma diversidade, né, uma riqueza de espécies bastante interessante nessa região, é que algumas espécies, de fato, utilizam essa região das dunas para nidificação, né? Entre elas, como a Dani mencionou, a própria coruja buraqueira, o riqueiro, né, o quero-quero, né, mas o piro-piro também, né? Isso, para a gente, foi uma surpresa. A gente não esperava, né, que essa espécie estivesse se reproduzindo nessa área. E, de certa forma, esse foi o que levou a gente a iniciar esse projeto com um olhar mais atento, né, para o piro-piro. Tivemos a sorte, né, de contar com a aprovação de um projeto junto à Fundação Boticário, né, que permitiu, então, a gente fazer um estudo mais detalhado dessa região, exatamente focando, né, na conservação dessa espécie, na sua relação entre as unidades de conservação e essa região urbanizada. Então, essa foi a nossa primeira pergunta, né? Tentar entender como que o piro-piro usava essa paisagem, né? Que envolvia áreas urbanizadas, áreas protegidas, né? Então, aqui a gente pode ver um detalhe, né? Só para vocês terem uma ideia, um ninho de piro-piro, é um ninho bem simples, né? Feito nas dunas. A gente vê a cidade de Torres aqui ao fundo, né? Então, o filhote, né? O ninho ele é feito nas dunas, o filhote passa as primeiras semanas então nas dunas, depois começa a acompanhar os pais na beira da praia onde se alimentam, né? Então ele faz essa ligação entre a duna e a zona de varrido da praia, então depende da conexão desses ambientes, né? Então uma espécie bastante interessante assim do ponto de vista ecológico, porque mostra a necessidade dessa integridade desses ambientes e a ligação entre eles, né? Então, os primeiros, né, a gente começou esse projeto de uma maneira, inicialmente tentando identificar e quantificar o número de casais que ocupavam essa região, quantos ninhos, né, existiam nessa área, se esses ninhos era uma área reprodutiva que era utilizada anualmente, ou se era de forma esporádica. Então, o próprio Bruno, né, como trabalho de TCC dele, começou a fazer um levantamento sistemático nessa região. Aqui a gente tem um mapa mostrando esses pontos em vermelho, que são os ninhos identificados aí ao longo de 2 temporadas reprodutivas, né? Hoje a gente já tem informações dos anos mais recentes, mas aqui já mostra uma boa ideia, né, da distribuição dos ninhos. Então a gente vê uma clara relação da presença dos ninhos onde as dunas são mais largas e um pouco mais longe de onde existe uma ocupação humana maior, né, que é o caso dos quiosques aqui no início, na parte sul da Praia Grande, e também na parte norte. Então os ninhos estão concentrados mais na região central. E a gente, então, né, através do Bruno, dos levantamentos, a gente identificou a ocorrência de 12 casais reprodutivos utilizando essas áreas, né? Então aqui, na verdade, a gente tem os ninhos juntando várias temporadas, mas mostrando que eles usam de forma frequente essa região. Então, né, de fato, é uma área utilizada como uma área reprodutiva da espécie no litoral norte, né? Para a gente ter uma ideia, vamos ver se vai funcionar aqui, eu queria fazer um videozinho. Que é para mostrar exatamente a proximidade, então, né, dos ninhos com a zona urbana, né, e de certa forma, por isso a nossa surpresa de encontrar, então, né, tantos ninhos nessa área, né, bom, a gente também se deu conta que, né, a gente precisava entender, então, como que essa espécie estava utilizando esses ambientes e quais eram as ameaças também para esses casais reprodutivos, né. Deixa eu fechar aqui. Então, um pouco, né, o projeto iniciou fundamentalmente fazendo esse levantamento, então, dos ninhos na Praia Grande, mas também já com a pergunta, né, sabendo que tinha as unidades de conservação e a gente sabia também a presença, né, já por outros estudos do piro-piro na Ilha dos Lobos, né, que é uma unidade de conservação, né, marinha, né, do litoral norte. A gente sabia, então, que o piro-piro estava presente na Ilha dos Lobos, onde ela utiliza como local de descanso e alimentação, e a gente sabia que o piro-piro se reproduz, então, nas dunas da Praia Grande. Então, a gente queria ver se a gente conseguia mostrar, provar essa conexão entre as dunas e a própria unidade de conservação. Então, claro, a gente tinha o registro da ocorrência da espécie nos 2 locais, mas a gente queria encontrar uma maneira de provar que eram os mesmos indivíduos ou não, né? Essa era a
uma pergunta, uma hipótese que a gente tinha, mas que provavelmente eram os mesmos indivíduos que estariam utilizando também a unidade de conservação. Então, através de levantamentos da avifauna na própria Ilha dos Lobos, né, a gente sabia que o pirupiro é uma espécie bastante frequente. A gente, durante as incursões que a gente fazia à ilha, a gente viu a presença da espécie em mais de 75% das visitas que a gente fez na unidade de conservação, com grupos, às vezes, superiores a 30 indivíduos, né? Existe, obviamente, uma série de outras espécies, não é só o pirupiro, né, que utiliza a ilha. Né? A ilha é bastante importante como local de descanso para várias espécies de aves, né? Mas a gente estava interessado especificamente em entender essa relação do pirupiro, né, com a unidade de conservação e as dunas da Praia Grande. E, claro, aqui na imagem vocês podem ver, na verdade, uma foto tirada, então, do mar para, né, o continente. A gente está vendo aqui, na verdade, não é as dunas da Praia Grande, mas as dunas, na verdade, já do Parque Estadual de Itapeva, que também é uma área que a gente também sabia da ocorrência da espécie. Então, a gente tinha esse objetivo de tentar entender essa relação entre as duas unidades de conservação e a Praia Grande, né, vendo se o pirupiro, de fato, poderia ser utilizado como um indicador ecológico da relação entre essas diferentes unidades da paisagem. Né? Então, para fazer isso, né, a maneira que a gente encontrou que seria mais interessante, assim, de a gente comprovar essa relação, se seriam os mesmos indivíduos ou não, utilizando essas diferentes áreas, é através, né, da marcação individual dos animais. Então, utilizando, além das anilhas metálicas do CEMAV, né, mas a nossa ideia era utilizar anilhas coloridas que permitiriam, então, que a gente identificasse os animais mesmo à distância, né, sem a necessidade de precisar capturar eles para enxergar o número da anilha metálica, mas que, mesmo com uma fotografia, a gente conseguisse reconhecer cada um dos indivíduos. E, para isso, claro, a gente usou um código né, uma combinação de cores, né, várias cores diferentes. Então, cada animal tem uma única combinação de cor que permite a gente reconhecer, então, cada indivíduo de forma separada. Né? Então, até o momento, né, a gente começou a anilhar os animais em setembro de 2017, a gente anilhou já 74 indivíduos, sendo 42 na Praia Grande, né, na região aqui das dunas, 21 no Parque Estadual de Itapeva e 11 também na região de Passo de Torres, que é uma área que também, em função de também existir dunas relativamente bem preservadas em algumas áreas do município, né, de Passo de Torres, existe também a reprodução da espécie nessa área. Então, a gente queria entender a relação entre essas diferentes áreas e também a Ilha dos Lobos. Então, aqui é só mostrando, né, a gente normalmente faz a captura dos animais durante a noite, né? Então, aqui um animal logo após a captura e a colocação das anilhas metálicas e coloridas, desculpa, né? Então, recentemente a gente passou a utilizar também um código alfanumérico, que facilita bastante, né? Além da combinação de cores, a gente rapidamente reconhecer cada um dos indivíduos. Aqui uma foto, né, da equipe, que fica muito maior do que isso, né? Aqui é só um dos campos que a gente fez, né? Aqui mostrando aqui, né, o Martim, o Gabriel e o Bruno, né, o Linhares, que foi um dos, né, que desenvolveu boa parte dos campos aí para o levantamento dessa parte reprodutiva da espécie, né, mas já deixo meu agradecimento aqui a todos aí, né, peço desculpas aí que não tinha uma foto de todo mundo, né, mas esse trabalho foi feito aí sempre com uma equipe muito, muito bacana. Então, bom, um dos nossos objetivos era, então, passar também a entender não só a relação do deslocamento dos indivíduos de uma área para outra, mas também como que se dava o próprio formação dos casais, né, reprodutivos nessas áreas, se os casais mantinham uma certa fidelidade de sítio, se eles voltavam para os mesmos locais a cada ano para reproduzir, ou se eles usavam a cada ano locais diferentes, né? Então a gente queria saber essa fidelidade de sítio, né? E aqui a gente tem só algumas informações rápidas aqui sobre cada uma dessas áreas, né? Passo de Torres, Praia Grande, Parque Estadual de Itapeva, a extensão das dunas que a gente trabalhou, a largura média das dunas, né? Que é uma característica importante. O pirupiro, aparentemente, de fato, só reproduz em áreas que as dunas estão bem preservadas e que tem uma largura relativamente grande, né? Mais do que 50 metros, pelo menos, né? E o número de pares reprodutivos que a gente identificou em cada uma dessas áreas. Então, a gente identificou, através desses levantamentos, 8 pares reprodutivos, usualmente, a cada ano, no Passo de Torres, 12 na Praia Grande, 11 no Pará. E aqui, entre parênteses,
Aí vem, né, o trabalho do anilhamento, a gente tem um número de casais reprodutivos que a gente tinha tanto o macho quanto a fêmea anilhados, né? Porque a gente tem muitos casais que a gente não consegue capturar os dois indivíduos, então a gente tem só um ou outro anilhado, mas aqui a gente tinha, então, né, 7 casais que a gente tinha o par, né, tanto o macho quanto a fêmea anilhado, que permitia, então, saber se, primeiro, os casais se mantinham a cada ano e se eles usavam os mesmos locais para reproduzir em anos sucessivos. Então, dos 7 casais marcados, né, a gente percebeu que existe uma alta fidelidade de sítio, não só em relação à praia, quer dizer, aquele casal que reproduziu, por exemplo, né, ano passado na Praia Grande, ele volta esse ano para reproduzir também na Praia Grande, mas mais do que isso, né, ele, na verdade, reproduz praticamente, constrói o ninho praticamente em cima do mesmo ninho do ano anterior. Claro que o ninho, por ser muito simples, ele, né, logo depois da estação reprodutiva, o ninho acaba desaparecendo, digamos assim, né? Ele constrói um novo ninho no ano seguinte, mas como a gente tem trabalhado com, né, marcado os ninhos, né, com GPS, a gente consegue hoje ter essa compreensão que os casais praticamente fazem o ninho em cima do mesmo local que eles tinham feito no ano anterior. Então, uma fidelidade de sítio muito, muito alta. Além disso, né, mais de 50% dos casais se mantiveram, né, ou seja, o pareamento, né, se manteve, né, eles não têm uma fidelidade, então, dos casais de um ano para outro. A gente só percebeu que o casal mudou quando um dos indivíduos que fazia parte do casal não é mais visto na região, então a gente não sabe se ele pode ter morrido ou se ele migrou, né, se deslocou para uma outra área, mas a gente não vê uma mudança dos casais entre os indivíduos presentes, né, normalmente eles se mantêm, então, os mesmos casais ao longo dos anos. Então, essas novas combinações provavelmente estão relacionadas a esses eventos, né, ou de óbito, né, de morte dos indivíduos, ou talvez, né, de deslocamento para outras áreas. Uma outra coisa bastante interessante com o anilhamento, então, a gente conseguiu, de fato, provar isso que a gente queria, né, essa relação, então, né, dos animais anilhados na Praia Grande, dos 42 indivíduos que a gente anilhou na Praia Grande, a gente não atualizou os dados agora desse ano, né, a gente não está trabalhando com a estação reprodutiva desse ano, né, mas 8 indivíduos, incluindo 5 adultos e 3 juvenis que foram anilhados na Praia Grande, a gente já observou utilizando o refúgio da Ilha dos Lobos, então essa conexão é clara, que são os mesmos indivíduos que reproduzem na Praia Grande e utilizam a Ilha dos Lobos. E da mesma forma, a gente viu que alguns indivíduos que reproduzem na Ilha dos Lobos, eles se deslocam também para o Parque Estadual de Itapeva e usam o Parque Estadual de Itapeva como uma área de alimentação, especialmente durante o verão, né, por tudo aquilo que a Dani falou, daquela ocupação. O Parque de Itapeva acaba sendo um refúgio também para alguns indivíduos que já se reproduziram, né, utilizar essa área também como uma área de alimentação. E o caminho inverso a gente também já observou, né, alguns indivíduos anilhados no Parque Estadual de Itapeva, a gente também já observou próximo à Praia Grande. Então, essa conexão entre essas diferentes regiões, né, ou diferentes unidades da paisagem, a gente conseguiu comprovar através do anilhamento. Então, esse foi um resultado bastante importante para a gente do ponto de vista de gestão e conservação. Então, a Ilha dos Lobos, né, para quem não conhece, ela fica mais ou menos, né, uma unidade de conservação, então, federal, né, de proteção integral, ela fica aproximadamente a 1,8 quilômetros da Praia Grande. Então, essa conexão aqui, né, os animais utilizam essas duas áreas, a gente precisa garantir, então, não adianta pensar só na unidade de conservação, sem pensar na importância, né, de preservar as dunas, onde as espécies, no caso do piripiri, né, os indivíduos se reproduzem, porque, na verdade, são os mesmos animais que utilizam os dois ambientes. Então, aqui é só mostrando uma foto um pouco de longe, mas isso aqui é uma foto na Ilha dos Lobos, mostrando, então, um dos indivíduos anilhados, né? Então, digamos assim, uma comprovação dessa ligação entre esses ambientes. A gente também já viu essa ligação, então, entre Praia Grande e o Parque Estadual de Itapeva, que a gente está vendo uma foto do PEVA, né? A gente pode ver, então, que a espécie também nidifica no PEVA, né? Então, o PEVA é importante tanto como uma área reprodutiva, mas também como uma área de alimentação e descanso também, né? Especialmente durante o período de verão, onde a Praia Grande fica muito tumultuada, né? Um dado bastante interessante também em relação ao PEVA, né? Para quem conhece um pouco o PEVA, aqui a gente está tendo, dá para ver aqui onde está o mouse, o Morro da Guarita, né? Então começa aqui, né,
a praia, né, de fora. O Parque Estadual do Peva ele não começa exatamente aqui, né, ele começa um pouco mais ao sul, né. Aqui tem a pedra lá, a Pedra Sul de Itapeva, né, o parque continua para cá também, mas a gente só observou a presença de ninhos de piro-piro nessa região aqui, onde as dunas também são um pouco mais largas e que está longe, na verdade, das áreas mais urbanizadas e onde tem muito trânsito de pessoas, né? Então, o parque se mostra realmente como um refúgio aí também reprodutivo para a espécie, bastante interessante, bastante importante. Então, aqui é só mostrando um piro-piro se alimentando lá no Peva. É uma espécie que, então, se alimenta de vários de invertebrados, né, nessa zona de varrido. Então, ela depende da conexão, dessa preservação também, não só das dunas, mas também o acesso, né, à beira da praia para se alimentar, né? E a gente já, só mostrando então que a gente conseguiu perceber, né, pelo anilhamento, esse deslocamento tanto de indivíduos adultos quanto juvenis, né? Só dando uma dica aqui para quem não conhecia, né, o piro-piro é uma espécie que ela vai, esse bico característico, né, da espécie vermelho, bastante longo, ele tem essa coloração só na fase adulta, né? Quando o indivíduo é juvenil, a ponta do bico é mais escura, enegrecida, né? E à medida que o animal vai ficando mais velho, o bico então vai ficando um vermelho mais forte, mais brilhante, né? Então a gente pode perceber que esses deslocamentos se deram tanto de indivíduos juvenis, né, quanto de indivíduos adultos, né, entre essas regiões. Então, bem interessante, né, essa ligação entre essas diferentes áreas, as diferentes classes etárias, né. A gente percebeu também pelo alinhamento, a gente pode registrar deslocamentos mais longos, né? Aqui um animal que foi anilhado, um juvenil anilhado na... Desculpa, eu acho que está tendo bastante barulho, né? Os cachorros da vizinhança aí. Um juvenil que a gente anilhou na Praia Grande, né? Ele foi fotografado a mais de 100 quilômetros ao sul do local de anilhamento, né? Na região de Cidreira e Dunas Altas, lá em Palmares do Sul, né? Então, é bastante interessante que isso tem permitido também mostrar, né, esses deslocamentos, embora não seja uma espécie, em princípio, migratória, ela realiza deslocamentos a médias e grandes distâncias, né? Então, isso é interessante também de entender, né, como as necessidades da espécie, né, e quais são a sua área de ocupação, né? Então, esses dados de alinhamento têm permitido a gente identificar e registrar esses animais em outros locais, né? Inclusive também em Santa Catarina, na região de Araranguá, né? A gente tem a colaboração, inclusive, de alguns, né? O pessoal da fotografia tem ajudado muito, né, nesses registros em outras áreas. E como os animais, cada um tem uma marca, né, uma combinação de cores única, né? A gente consegue ter certeza, né, de qual indivíduo a gente se trata o registro, né? Então, aqui é só mostrando então um animal também que foi anilhado na Praia Grande, em outubro de 2018. Em dezembro, ele ainda estava na Praia Grande, vocês podem ver o bico aqui já ficando um pouco mais vermelho, mas ainda com a ponta preta, né? E depois, em março do ano seguinte, ele já foi observado em Araranguá, já com o bico já bem mais avermelhado, né? Quase já assumindo aqui a cor escura, né? E em setembro, né, de 2019, já um indivíduo adulto, né, o bico todo vermelho, né? Então, bastante interessante, né, esses deslocamentos para outras regiões, né, e claro, utilizando, né, a técnica de anilhamento para realmente obter essas informações de deslocamento, né. E aí Araranguá se mostrou uma área bastante interessante, com uma conexão bastante forte com as áreas de Torres, né. Então, isso aqui é uma imagem aérea da região de Araranguá. Aqui tem uma espécie de uma península, né? Vários dos indivíduos anilhados na Praia Grande e no Parque Estadual de Itapeva, depois da estação reprodutiva, têm sido observados nessa região aqui de Araranguá. Ela é sabida também, conhecida por ser uma área reprodutiva da espécie, mas a gente não sabia que existia esse deslocamento entre as áreas, né? Então, bastante interessante ver, né, o quanto que essa espécie é dependente desses ambientes, né, de dunas, e a conexão que existe, então, entre essas áreas mesmo distantes, né? E agora, recentemente, né, a gente teve a oportunidade de não só trabalhar com a técnica de marcação do anilhamento, mas também colocar alguns rastreadores em alguns indivíduos. Esse aqui é um indivíduo juvenil que a gente colocou um rastreador, né, uma espécie de uma mochilinha, então, nas costas aqui do piro-piro.
que a gente tem, então, a gente programou, né, para obter esses dados, então, da posição do animal, né? Durante 90 dias, a gente conseguiu receber, né, o sinal com intervalos de 1 hora. Então, a cada 1 hora, a gente tinha a posição exata de onde estava o animal. E aqui a gente tem um mapa de calor mostrando, então, o deslocamento desse indivíduo em particular, né? Então, claro, um mapa de calor aqui muito forte aqui na região de Torres, onde ele foi anilhado ainda logo no início né, quando ele começou a voar, então ele ainda, né, tinha deslocamentos ainda bastante reduzidos, e com o passar do tempo a gente foi muito legal, que a gente passou a ver que logo nos primeiros meses ali, nas primeiras semanas, ele já começou a ir para a Ilha dos Lobos e usar a Ilha dos Lobos como um local, pelo menos de descanso. A gente não sabe se de alimentação também, né? A gente só tem a posição, a gente não sabe exatamente o que eles estavam fazendo lá, mas já utilizando a Ilha dos Lobos já nos primeiros meses de vida, né? E depois, à medida que ele foi ficando um pouco mais, né, maior, ele já começou a se deslocar para áreas mais distantes, inclusive indo exatamente para aquela região lá do Morro dos Conventos, em Araranguá. Então, hoje a gente já tem, né, uma outra informação bem bacana para mostrar essa conexão entre essas áreas, né? Então, como conclusões dessa parte da pesquisa, né, acho que algumas coisas que são importantes para a gente pensar depois aí, né, essa questão da alta fidelidade de sítio, né, machos e fêmeas retornando anualmente aos mesmos territórios reprodutivos, usualmente mantendo os mesmos casais. Os juvenis se deslocam pelo menos de forma temporária para as outras áreas, né? A gente viu deslocamento de adultos também, mas em princípio os juvenis se deslocam muito mais. E agora a gente está super curioso, né? Até a Dani depois pode até nos ajudar com essa informação, mas alguns dos animais que a gente já viu, que a gente anilhou em Torres, né, logo após o nascimento, né, a gente viu se deslocando para outra área, e agora esses animais estão retornando para Torres, né, quando eles estão atingindo já a idade reprodutiva. Então a gente imagina que eles também vão reproduzir no mesmo, né, nas mesmas praias onde eles nasceram. Então, agora que o quebra-cabeça está começando a ficar mais bacana, né, porque esses indivíduos estão atingindo então a idade reprodutiva, a gente já está começando a ter um registro então do retorno desses animais para as áreas reprodutivas. Em relação à pesquisa e manejo, então, a importância das áreas com dunas bem preservadas, algo que o Sanabra, né, o trabalho junto com o Márcio já tinha indicado, né, essa conectividade ecológica entre os diferentes ambientes, entre a Ilha dos Lobos, né, tem uma questão importante para ser discutida, né, uma vez que é uma unidade de conservação, a gente pode pensar, né, na questão quais seriam as zonas de influência ou zonas de amortecimento, né, dessa área dessa unidade de conservação. Certamente a Praia Grande aqui é um local que a gente não pode desconsiderar quando a gente estiver pensando no território da Ilha dos Lobos, né? E isso vale também para o Parque Estadual de Itapeva. A gente tem que pensar, inclusive, né, existe essa conectividade entre as próprias unidades de conservação. Então, a ideia de um mosaico aí de unidades de conservação já é um conceito bastante utilizado, né? E eu acho que o Pirupiri está mostrando isso. Então, bacana é isso, né? A gente está, de certa forma, comprovando, né, através do estudo de uma espécie, né, essa conectividade entre as próprias unidades de conservação, né? Então, isso tem uma força bastante grande, né, para a gestão dessas áreas e para a discussão de muitas das ações de conservação, inclusive no entorno dessas unidades, né? Tá? Claro que isso aí é um projeto que depende de muitos parceiros, né? E aí eu estou colocando aqui vários deles, obviamente, né, o Gemares, a UERGS, o Revis da Ilha dos Lobos, o Parque de Itapeva, o próprio CEMAV, né, a URGS, aí, com vários colaboradores, né, e o Boticário também, né, por financiamento, acaba sendo sempre importante. Tá? Deixo um convite aqui para vocês, né, os 2 trabalhos aí publicados recentemente, aí, né, cabeçados aí pelo Bruno, né? Bruno, acho que está nos assistindo aí, depois vocês podem até escrever por Bruno, a gente pode disponibilizar aí os artigos, né, para quem tiver interesse em ler. Mas, na verdade, essa é digamos assim, a primeira, essa parte mais da pesquisa, né? Então, eu sei que foi um pouco mais pesado, acho, assim, né, trazendo alguns dados mais técnicos aí, mas eu acho que é importante a gente estar bem embasado, né, para propor, inclusive, ações, né, de conservação dessa espécie, pensando nela, inclusive, como uma espécie símbolo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar agora nessa parte final aí com vocês. Então, a pergunta, de certa forma, né, será que a gente pode, de fato, a gente conseguiria, né, usar o Pirupiri como uma espécie bandeira, né, uma espécie símbolo da conservação dessa região? Né? E a gente acredita que sim, né?
A gente acha que ela tem esse potencial, né? Como a Dani mesmo mencionou, né? Ela é uma espécie, primeiro, de fácil identificação, fácil observação, né? Ela tem uma espécie de relativamente, né, médio porte, então não é uma espécie difícil de ver, né? A gente não confunde ela com outras, né? Então, ela tem essa característica que é interessante como uma espécie bandeira, né? Ela é chamativa, né? Ela é atraente, ela tem cores vivas, são característica também. A gente consegue reconhecer a presença dela mesmo só pelo som, né? Então, isso também acho que ajuda nessa questão de reconhecer a espécie, de certa forma, criar um elo assim né, com ela, de ela fazer parte do ambiente, só a gente está escutando ela, né, dentro né, da nossa caminhada, ou quando a gente está atravessando uma duna, ou indo para a praia. Então, ela, né, tem esse potencial também de, né, através do som também, a gente conseguir facilmente identificar ela. Né? E, além disso, é uma espécie residente, então, né, usa, né, não só é residente, como usa essa área como uma área reprodutiva, então, ela faz os ninhos na duna, depende da beira da praia onde ela se alimenta, né, e ainda ocupa ainda as unidades de conservação. Então, ela faz todo esse... Né, e ainda transita entre as áreas protegidas. Né? Então, acho que ela tem um potencial muito grande para isso, é nisso que a gente está apostando agora, né? Além da pesquisa, atuar também com esse olhar, né? E eu acho que não tem como não pensar nela como uma espécie bandeira, né? E aí, trazendo uma foto aqui da Dani também, né? Quando a gente vê as fotos da Dani, acho que todo mundo se emociona e se sensibiliza, né? Então, aqui um filhotinho, né? Com um ovo, normalmente piro-piro faz os ninhos com 2 ovos, né? Então, acho que quem vê uma foto dessas, de fato, né, se sensibiliza, assim, acho que é com isso que a gente tem que trabalhar, né? Se a gente for pensar, assim, a própria coruja buraqueira, de certa forma, já desperta uma certa, né, atenção, a gente já viu nos anos anteriores, até durante, né, Réveillon, Ano Novo, né, várias praias aí, né, com uma discussão sobre as áreas, né, onde tem ninhos de coruja buraqueira. Então, assim, existe né, de certa forma, um interesse, um olhar da população para essas espécies. Acho que a gente tem que aproveitar, né, mais isso. Né? E aí, a ideia de usar ela como uma espécie bandeira está muito também relacionado com aquilo que a Dani estava comentando antes. Né? Eu já vi, você certamente já deve ter escutado também muitas vezes, né, a gente tentando falar sobre a importância da preservação das dunas, e muitas pessoas falam, tá, mas nas dunas você só tem, na verdade, né, vocês querem defender as dunas, mas tem só uma lagartixa e um rato, né? Então, assim, não que, obviamente, essas espécies, né, nós aí, né, biólogos aí da biologia, é muito claro para a gente a importância dessas espécies, a importância desse ecossistema, né? Mas talvez a gente possa usar o piro-piro exatamente para auxiliar na conservação dessas outras espécies que talvez possam não ter esse apelo, né, tão, de modo geral, né, tão grande, assim. Então, a ideia da espécie bandeira é exatamente isso, né, que ela possa simbolizar aí, né, um grupo de espécies, ela pode ajudar na conservação de um grupo muito maior de espécies, né? A gente pode pensar aí, né, nesses dois conceitos, espécie bandeira e guarda-chuva, né? Então, andam muito junto esses dois conceitos. Então, um pouco a ideia, acho que a gente usar o piro-piro também dentro dessa perspectiva. Né? E usar ele para falar de vários problemas que a gente tem nessa região, como a Dani falou, né? Que a gente tem problemas dos animais domésticos, aqui um cachorro que vive na rua, na verdade tem um termo, né, para isso, agora me fugiu aqui, né? Mas ele é um cachorro, então, comunitário, né? Tem pessoas que cuidam dele, mas na verdade ele não usa coleira, né? Ele está solto na praia, né? E a gente já viu problemas, inclusive, de eles capturarem, então, né, os filhotes correrem atrás dos adultos, que também é um problema, né? Então, não só para o piro-piro, né? Mas acho que a gente pode usar o piro-piro como digamos assim, uma ferramenta para criar esse diálogo, né? O problema do lixo que a Dani falou, né? Então, um ninho aqui de piro-piro mostrando que, né, vários itens aí, né? Vários deles aí encontrados nos dias de limpeza de praia, né? Então, mostrar o que a gente está fazendo, né? Que praia que a gente quer ter, né? Afinal de contas, né? Então, acho que a gente pode usar isso, né, como uma maneira de criar esse diálogo com a sociedade, né? A importância de ter as esteiras, as passarelas, como a Dani também mencionou, né? Torres, felizmente, né, colocou aí as passarelas aí, né? Hoje, sem dúvida, isso no verão. Lembrando aqui que eu me esqueci de falar, né? Piro-piro faz a reprodução, começa na primavera, mas se estende até o verão, então ele pega também o período
de veraneio, né? Então é um problema ainda, né? O veraneio para a espécie, porque é um período que ainda tem alguns ovos e mais do que isso, né? Os filhotes estão naquela fase que precisam ir para a beira da praia para se alimentar. Então a gente tem que, né, dialogar com a população para saberem que essas espécies dependem desse ambiente, né? Então aqui a gente teve um ano, inclusive, que, embora seja mais comum o piro-piro fazer o ninho nas dunas, né? Eventualmente alguns casais acabam fazendo o ninho ou no pé na duna ou até na zona de praia mesmo, né? E aqui teve um ano que a gente procurou marcar um ninho aqui, porque foi logo antes de um feriadão, até não sei se não é exatamente nesse feriado que a gente tem, não é na mesma época, assim. E foi bem interessante que as próprias pessoas que estavam na praia, sabendo que tinha o ninho ali, elas mesmas foram responsáveis por botar esses troncos em volta do ninho. A praia ficou lotada, cheia de cadeira na volta, mas respeitaram, né, o local ali do piro-piro. Então, assim, as pessoas sabendo disso, né, e a gente tem conversado, inclusive, para quem vai passear com um cachorro na beira da praia, dizer, tenta manter o bicho na coleira, né, ele pode correr atrás dos filhotes ali, tem uma ave que reproduz aqui, as pessoas, nem sabia que existia essa espécie. Então, acho que é um pouco esse o caminho. E aí eu acho que é super interessante, aí a Dani já falou da fotografia, acho que a gente tem que explorar tudo que a gente pode, né? Aqui na verdade, até uma foto casualmente eu tinha aqui, né? Eu sou super fã também, muitos de vocês devem conhecer o Eloir, né? Um artista fantástico lá do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, mora lá em Mostardas, né? Ele faz as réplicas aí das aves, né? E eu encomendei para ele aí uma série de aves aí, até, na verdade, na formatura aí de uma turma da Biologia Marinha, fiz questão aí de dar para os formandos algumas espécies, né, incluindo o piro-piro. E aqui eu trouxe essa foto para mostrar, na verdade, como a espécie tem esse potencial, né, de chamar atenção e ser uma espécie bonita que tem, né, até como um souvenir, né. Então, assim, a arte e a ciência, né, elas andam muito juntas também, né, a fotografia, né, o artesanato. E aí já aproveito aqui para falar já, né, de um trabalho super bacana, a gente está super feliz também de estar lançando esse livro no ano do aniversário do Gemars também, né? Que é o livro Mar de Brincar, né? Feito aí também por artistas fantásticos aí que ilustraram as espécies da nossa fauna. E nesse livro tá também, né? E não só o livro, na verdade, foi, né, o Gemars trabalha, né? Como eu falei lá no início, né? Especialmente com os mamíferos aquáticos, mamíferos marinhos, né? A toninha é uma das nossas espécies, né? Que a gente tem dedicado muito, né, da nossa pesquisa, das nossas ações para conservar essa espécie ameaçada, né? Mas a gente se deu conta que a gente precisa falar da biodiversidade num contexto mais amplo, né? Então esse livro traz essa ideia de falar sobre, né, quem são as espécies que ocupam esse nosso litoral que a gente vai todo ano e conhece tão pouco, né? Então já aproveito aqui para deixar um convite. A gente fez um lançamento desse livro aqui na Feira do Livro agora de Porto Alegre, né? Tinha uma série de oficinas aí com a criançada, né? O Piro-Piro estava lá representado, né? Inclusive o próximo ciclo de palestra aí semana que vem, depois a Alessandra e o Márcio podem dar detalhes aí, né? Mas já fica o convite, né? Vai ser exatamente falando sobre esse livro, né? A gente vai ter a participação da Lilian, né, que é a artista que ilustrou boa parte do livro, e a aluna Laura, né, que também participou e fez os paper toys, né? Ela vai falar, a palestra vai ser sobre isso, sobre essa experiência, né, que a gente está desenvolvendo sobre essa fauna marinha, né? Inclusive vai ter um sorteio de um livro aí para quem participar semana que vem da palestra, então já fiquem atentos aí, que eu acho que vai ser, né, bacana. E depois o livro vai estar disponível online também, a gente vai estar fazendo a versão em PDF, mas a gente vai estar sorteando aí uma cópia física, né? E aí, para terminar, eu queria terminar, na verdade, com essa foto aqui da Luísa, que foi uma criança que participou da oficina na Feira do Livro, agora de Porto Alegre, e ela tinha uma habilidade realmente incrível, assim, para desenho, né? E ela simplesmente, até vou voltar aqui, ela só olhando aqui para o piro-piro que estava pendurado lá em cima junto com os outros animais, ela desenhou, né, a mão livre já o piro-piro. Então, assim, eu acho que isso representa muito, né, do que a gente está falando, né, que a gente acha que o piro-piro tem como esse potencial, né? Ele consegue cativar, né, até as crianças, e as crianças conseguem reproduzir ele, né? Então, assim, é uma espécie que tem, eu acho, tudo para a gente, né, usar no bom sentido ela para mostrar a importância da preservação desses ambientes, o quanto que ela depende desses ambientes preservados, mas de outras espécies também, né? Então, acho que essa é a ideia, e esse era um pouco o que eu queria trazer para vocês aí, esse desafio aí. Espero que todo mundo aí, né, dentro das suas possibilidades, seja com fotografia, com educação, né,
que a gente consiga, de fato, fazer o ambiente das dunas né, ser mais bem respeitado, né, mais bem conhecido, e eu acho que o Piro-Piro tem um grande potencial para isso. Tá? Então, obrigado aí pela atenção, e acho que voltamos aí para a Alessandra e para o Márcio. Obrigada pela tua apresentação, Paulo. Estava muito legal o Piro-Piro como símbolo, como espécie bandeira. A gente tem algumas perguntas que foram feitas ao longo das duas apresentações, e daí a gente vai falar aqui elas para vocês, e daí vocês tiram as dúvidas, certo? Então, eu acho que as primeiras duas perguntas são para Dani. Dessas 53 espécies levantadas, imagino que boa parte são migratórias. Tem esse número? Uma pergunta da Mona Lisa. Eu vi ali, eu fui até confirmar. Na verdade, eu me baseei na lista brasileira, né, de espécies, e a gente tem 5 espécies migratórias. As outras são residentes daqui do Brasil, né? Não necessariamente do estado, mas que são residentes aqui do Brasil. Então, contrariando um pouco o que tu pensou que fosse, né? Não sei quem que perguntou, mas são 5 que são migratórias. E a outra pergunta da Mona Lisa também foi publicado o seu trabalho, Dani. Como tem acesso? Acho que a Mona Lisa abriu o microfone. Pode falar, Mona Lisa. Perdão. Não? Desculpa. Na verdade, a minha dúvida era quais seriam migratórias não só a nível assim, internacional, como tu falou, mas nacional no geral, sabe? A partir das listas, né, que eu fui acompanhando, para o Estado, eu não consegui encontrar uma informação tão concreta de todas essas, né? Por isso que eu acabei me baseando na lista brasileira. Então, não sei te dizer exatamente quantas que são residentes ou não. Mas eu te digo que a grande maioria se reproduz na região, sim, que tem registros, né? Posso dizer por conhecimento mesmo das espécies. Qual era a outra pergunta? Se foi publicado o seu trabalho e como ter acesso. O meu TCC está disponível no Lume, né, pela URGS. Provavelmente se pesquisar pelo meu nome, Daniela Martins Machado Oliveira, encontra lá. E o artigo está para sair. Vai sair. O Paulo me cobra, mas vai sair. Pô, que notícia boa, hein? Presente de aniversário aí pro Jamar. Teve vários comentários elogiando os dois palestrantes, né? Inclusive falando, o Márcio comentou que a fotografia é uma ferramenta muito poderosa para divulgação e conservação, né? Com relação à divulgação de informação e conscientização, todos esses tópicos que a gente trouxe aí de levantar, de trazer atenção, né, para a conservação. E teve uma pergunta da Ana Evelyn, que eu acredito que seja principalmente para o Paulo, mas, né, se a Dani puder responder também. Mesmo com as passarelas, é comum ver algumas pessoas caminhando pelas dunas. Por acaso vocês já registraram ninhos pisoteados durante o monitoramento realizado na Praia Grande? Acontece das pessoas tentarem roubar os filhotes dessas espécies que ficam nas dunas para criar como pet? Acho que nós dois podemos responder, até porque a Dani também tem, né, bastante experiência ali, tem vivido, né, quase diariamente ali, né, mas essa é uma questão até bastante interessante, até acho que antes até de fazer, respondendo assim, mas acho que até trazendo um outro elemento, né. Essa é uma discussão bem interessante dentro dessa proposta, né, de utilizar o piro-piro como uma espécie símbolo, uma espécie bandeira, né. A gente quer que as pessoas conheçam a espécie, saibam que a espécie reproduz ali. Ao mesmo tempo, eu confesso que isso deixa a gente um pouco preocupado também, no sentido de estar expondo, né, indicando quais são essas áreas que os animais reproduzem. Mas eu acho também que esse limiar aí é muito sutil, assim, né? Mas eu acredito ainda que
é importante que as pessoas saibam que aquela área é uma área reprodutiva, e a gente tem que criar mecanismos aí de conseguir garantir que essas espécies possam reproduzir ali, né? Eu acho que simplesmente não falar que as espécies reproduzem ali, eu acho que a gente não vai sair do lugar onde a gente está, né? Então, um pouco essa é a ideia que a gente tem, assim, espero que, claro, isso tem que ter uma série de outras coisas, ações associadas a isso, né? A gente sabe que existe, até uma das preocupações do plano de ação, inclusive das aves vinícolas, inclusive, a coleta de ovos. Assim, em princípio, não é um problema frequente, pelo menos aqui, embora a gente também já percebeu, mesmo nas dunas da Praia Grande, algumas vezes, inclusive, pessoas que acampam ali, que acabam dormindo nas dunas, né, em barracas, e a gente já teve ninhos que a gente estava monitorando que os ovos desapareceram, né? Alguns a gente, claro, existem alguns predadores certamente naturais também, né? A gente imagina que dentre eles o próprio, né, os urubus, por exemplo, né? A gente, embora nunca tenha visto diretamente predando, mas a gente sabe que eles ocupam aquela região né, e tem um potencial de serem também um dos predadores, né? Mas tem alguns ovos que sumiram que a gente desconfia que pode ter sido por ação humana, né? Então, mas acho que a Dani pode complementar um pouquinho. Se eu não me engano, foi na virada do ano de 2018 para 2019, a gente ainda fazia os campos, né? Eu lembro que tinha um juvenil que a gente tinha recém-anilhado, e se eu não me engano, até ele tinha uma anilha amarela em cada pata, que eu lembro da imagem, que logo depois da virada do ano a gente encontrou próximo ao ninho onde ele ficava, né? A região que ele ficava, ele morto, né? O animal estava ali, não tinha lesões no corpo, ele tinha morrido, e na volta a gente viu um monte de garrafa de champanhe, rolha estourada, então assim, acaba que tu tenta relacionar a coisa, né? Desculpa a barulheira aqui, gente. Tu tenta relacionar, assim, o que aconteceu, né? E foi, assim, logo depois da virada do ano, então tu imagina que talvez possa ter sido algum susto por questão dos fogos mesmo, as pessoas passando no entorno, né? Mas essa questão de pegar os filhotes, pegar ovos, não é tão comum aqui na nossa região, né? Não é uma coisa assim que aconteça bastante. Em outras regiões do país a gente vê que acontece, né, bastante. E, por exemplo, esse ano também, um caso que acontece é que a gente tem, esse ano eu vi mais, né, a presença dos rapinantes, então gavião carcará, gavião chimango, que também são predadores, né? Eles podem acabar pegando os filhotes recém-nascidos ou os ovos também. Então, não se sabe concretamente o que causa, né? Mas é isso como o Paulo falou, às vezes somem alguns ovos que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, ele só desapareceu. Até complementando, Alessandra e Dani, aproveitar aqui, na verdade, eu acho que a gente acabou falando um pouco disso, acho que a Dani até mencionou, mas assim, um dos problemas principais não chega a ser a Praia Grande não chega a ser o lugar que isso é pior, mas esse problema ainda existe na Praia Grande, que é a questão do trânsito de veículos, né? E como o Pirupira ele depende, então, né, ele precisa ir na zona de varrido, né, onde ele busca ali os invertebrados, né, para se alimentar, e os filhotes ainda não estão voando, e eles acompanham os pais, né, e especialmente final de tarde, né, início da manhã que eles estão ali, no horário, normalmente, do meio-dia, eles não costumam utilizar tanto, mas existe ainda, né, infelizmente, embora seja proibido, né, por lei, não é todos, na verdade, existe uma lei estadual, né, que proíbe o trânsito de veículo nas praias, né? Isso ainda ocorre bastante, né? Então é comum filhotes serem atropelados, até porque eles são atraídos pela luz, né? Então, por exemplo, carros à noite, eles vão em direção aos faróis do carro, né? Então é um problema bastante sério, assim, eu diria que a questão né, em algumas regiões, aí, Cidreira, por exemplo, onde que, né, existe um controle menor né, do trânsito de veículos na beira da praia, mas mesmo na Praia Grande a gente vê, né, a entrada de veículos, e tem no verão todo aquele serviço ali, né, de abastecimento dos quiosques, que o pessoal vai levar gelo, vai levar, né, mesmo os produtos ali que, né, vão ser vendidos, e os carros entram na praia de manhã cedo, antes, obviamente, dos veranistas chegarem, que é um período que ainda os filhotes, os adultos, estão ainda na beira da praia. Então, assim, isso é uma questão que a gente pretende futuramente conseguir discutir junto do município, né, como tentar, de alguma forma, reduzir as chances, né, de que ocorra algum tipo né, de acidente, de atropelamento dos animais,
porque a gente sabe agora o período reprodutivo, então até aquilo, né, é super legal, assim, inclusive quando a gente botou ali a mochilinha, a gente conseguiu acompanhar aquele filhote que não estava voando ainda, a gente viu que nos primeiros dias ele fica só ali sabe, entre a duna e a beira da praia, duna e a água, duna e a água, duna e a água. Então, assim, cachorro solto, carro passando, assim, o bicho está muito vulnerável, assim, então a gente quer agora avançar nessa passarela, acho que foi um passo importante, mas tem muita coisa pela frente para pensar do ponto de vista de gestão mesmo, de manejo né, daquela área para conservar a biodiversidade, não só do piro-piro, né? Então, espero que a gente tenha esse espaço, né, e acredito que sim, né, junto à prefeitura para, né, a Dani mesmo falou, né, o próprio ICMBio foi consultado ali para quando as passarelas foram construídas, os dados que o Bruno coletou do mapeamento dos ninhos foram fundamentais até para identificar, né, os locais principais de nidificação e a colocação das passarelas. Então, a gente vem construindo junto aí uma proposta, né, de conservação usando o piro-piro já pra, né, junto da própria prefeitura. A gente já usa o piro-piro hoje como uma espécie indicadora, assim, né, então já está, de certa forma, a gente já está colocando em prática isso, né? A gente tem mais 2 perguntas, e depois eu acredito que a gente possa encerrar. Uma é ainda da Ana Evelyn, em relação ao cuidado com os filhotes, apesar de colocarem 2, geralmente colocarem 2 ovos, eles cuidam dos 2 filhotes? Sim, na verdade a gente já viu a maior parte dos ninhos são 2 ovos. A gente já registrou ninhos com 3 ovos, que não é muito usual aqui no sul do Brasil. E a gente já viu também ninhos com um ovo só, mas digamos, o padrão são 2. Eles tentam cuidar dos 2 filhotes. A gente já viu 2 casais que conseguiram ter sucesso, que os 2 filhotes que eclodiram chegaram, né, a voar, e a gente entende então que foram bem sucedidos, assim, né? Mas tem casos que realmente que só um dos 2 filhotes acaba vingando, digamos assim, né? Mas tem a possibilidade dos 2, né? A gente ainda não entende tanto, assim, acho que falta uma parte agora de trabalho de comportamental ainda com o piro-piro, né? Então acho que isso é um campo que a gente também tem que explorar aí, talvez, né? de conseguir, talvez, filmar, usar outras técnicas aí, né? De acompanhar durante mais tempo ali o comportamento dos indivíduos. Mas existe sim a possibilidade dos 2 filhotes acabarem crescendo e voando. E a última pergunta é a do Márcio. Já foi feito ou existem planos para realizar algum estudo para quantificar o impacto dos cães e gatos sobre a fauna nativa na Praia Grande? Pois é, esse é um problemão, né? Não só na Praia Grande, né? Em vários outros locais. É um problema também hoje bastante sério no Parque Estadual de Itapeva, né? Então, essa questão dos animais, né, domésticos utilizando áreas naturais é um problema sério, né? A gente viu ali claramente, ali, né? A gente tem a comprovação, inclusive, disso, né? Ali naquela foto que eu mostrei. Então, a gente pode usar isso como ferramenta de diálogo. Agora, quantificar é difícil, Márcio, porque, na verdade, a gente acaba... Tem outros animais que acabam desaparecendo e a gente não sabe qual foi o motivo, né? Mas uma coisa interessante ali que esses animais ali que são chamados animais comunitários, né? A gente conversando, inclusive, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente mostrou, né, esse problema, e foi interessante que a própria prefeitura disse que desconhecia, né, de certa forma, a existência desse problema, mas que estão super dispostos a tentar achar uma solução, né? Então, hoje, inclusive, né, a gente conseguiu identificar, não são muitos animais, né, são alguns cachorros que utilizam a praia, que, inclusive, tinham, né, suas casinhas posicionadas bem próximo da duna, no calçadão. Então, a gente vem conversando, assim, de deslocar aquelas casinhas para um outro local mais longe das dunas, né, e, inclusive, uma campanha aí que o próprio Revisa ali, né, a Dani, aí o pessoal tem
junto com o Gemares, a gente está iniciando, é uma campanha de adoção desses cães comunitários para serem levados para outras áreas, né? Obviamente, todos nós gostamos de bichos, né? Então, assim, ninguém quer, né, fazer mal para os cachorros, não é isso, mas eles estão no lugar errado, né? Então, a gente está tentando fazer essa campanha, já que são poucos indivíduos ali na Praia Grande, que eles sejam adotados e levados para uma fazenda, para um sítio, um outro local, e não tenha mais esse impacto ali para a fauna nativa. Até teve esses cães aí também, desde o ano passado a gente notou, né, que eles começaram a atacar ali que o Paulo viu, né, os pirupiros, eu via bastante eles nas dunas, mas esse ano também a gente teve um caso de um lobo marinho subantártico que apareceu aqui, que é um bicho que raramente a gente vê no litoral, e a gente estava acompanhando ele, né, ele estava parando em várias praias, e um dia nos mandaram um registro desses 3 cães atacando o lobo marinho, né? E, tipo, mordendo para valer, assim, o bicho atacando. Então, a gente ficou bem preocupado com aquilo, porque eram cachorros grandes, e isso era um perigo tanto para o lobo quanto para os cães, né? Então, a gente começou a fazer essa moção, como o Paulo falou, né? Para tentar retirar eles dali, porque eles ganharam casinhas que eles estão praticamente no cordão de dunas ali. Então, o ambiente deles é estar ali na praia, eles ficam acompanhando quem passa na rua, né? Então, é um problemão bem grande, mas que a gente está no caminho de tentar melhorar essa situação. A gente tem mais uma pergunta da Mona Lisa, que ela fez agora. Levando em conta que durante este estudo foram feitos campos durante o dia e a noite em todas as estações, quais as maiores dificuldades e dicas para quem tem interesse em ingressar nessa área de pesquisa? Não, na verdade são dois campos bem diferentes, né? E eles inclusive tinham objetivos bem distintos, né? Os campos noturnos eles visavam fundamentalmente a captura dos animais para anilhamento, né? Então existe, claro, todo um cuidado aí, né, com a questão da captura, né, dos animais. Então, digamos assim, como envolve a captura para anilhamento, os campos noturnos eles são mais assim desafiadores no sentido que tem um cuidado extra porque tu está manuseando os animais, né? Então, claro, né, obviamente a gente trabalha com uma equipe grande aí, né, com pessoas que já têm experiência em anilhar os animais, né? Então, mas assim, eu diria que os campos noturnos eles são não diria mais difíceis, né? Mas eles têm esse componente extra aí que é o cuidado com o próprio bem-estar dos bichos, né? Por mais que a gente, né, tenha um cuidado, sempre o risco existe, né, de que os animais acabem se machucando de alguma forma. Então, eu acho que isso sempre deixa a gente um pouco apreensivo, assim, diria, né? Mas os campos diurnos, aí daí a Dani, né, pode falar mais, aí são cansativos também, porque a gente tem que percorrer, e assim como a gente mostrou nas fotos ali, os ninhos, eles são muito discretos, né? Então, para achar um ninho de pirupiri, eu acho que esse é um sucesso, na verdade, para o bicho conseguir estar reproduzindo nessas áreas mesmo urbanizadas também, é que os ninhos deles não são fáceis de achar, né? A gente apanha para achar, às vezes eu falo para a Dani, tipo, Dani, achei um bicho na frente da rua tal, ela, né, vai lá, às vezes não encontra o ninho de saída, assim, a gente tem que usar, às vezes, quase a marca do GPS mesmo, a gente passa, né, muito perto e acaba não vendo. Então, assim, e normalmente esses campos a gente acaba fazendo de dia, no verão, então, assim, tem um cansaço ali né, do campo, mas acho que isso faz parte, né, acaba sendo cansativo, mas é prazeroso, né, Dani? Dificuldade não é tanto, é isso, né? Mais o cansaço. Eu acho que, na verdade, a dificuldade mais que eu tinha, assim, dificuldade era deslocamento por eu não morar em Torres, assim, que, né, a gente tinha que fazer esse deslocamento, mas os campos em si, eles são bem tranquilos e como é uma área urbanizada, tu tem uma certa segurança também, né? Tu não tá isolada no meio de um lugar que não tem ninguém na volta, então é isso, sim, tá preparado para procurar com o olho bem atento. Às vezes tu vai passar, quase pisar no ovo e tu não vai enxergar, então fica sempre de olho no ambiente. E assim, para dica, né, para ingressar, procurar projetos que trabalhem com essa linha de pesquisa, conversar com pessoas que trabalham com isso, né, tentar se inteirar do meio. Tem laboratórios, né, que
desenvolvem projetos com isso, então o jeito é ir se voluntariando aqui, ali, vai criando experiência, daqui a pouco tu já está criando também um projeto, algo assim, então é mostrar interesse para quem já tem algum projeto em andamento, para tu ir acompanhando junto, que foi basicamente isso que aconteceu, né, eu fui acompanhando o Bruno nos campos e ali eu já comecei a elaborar, né, as ideias do TCC, então foi meio que isso, assim, foi me enfiando no meio, daqui a pouco falou, tá, ela vai ficar aqui, então vamos trabalhar junto, né? Eu acho que é uma questão importante também, Mona Lisa, assim, claro, a gente tem uma preocupação, por exemplo, com os campos noturnos, eu me esqueci de falar isso, né? Infelizmente, a gente trabalha, às vezes, em alguns locais que a gente tem que se preocupar com a questão da segurança nossa, né, também, então, acho que isso é sempre importante, assim, né, fazer campo, mesmo, né, a gente com a Dani, mesmo de dia, né, a gente também tem essa preocupação, assim, né, de saber onde é que tu está indo, né, então, assim, nesse aspecto, por exemplo, as unidades de conservação são muito interessantes, né, o próprio Parque Estadual de Itapeva tem, né, uma equipe de apoio no parque, né, claro, o Revista também, mas é que no caso da Ilha dos Lobos, né, mas no caso, como as dunas, né, onde a gente estava trabalhando na área reprodutiva, não faz parte né, da Ilha dos Lobos, né, ela está na região do entorno, né, mas claro, o próprio Revisa é parceiro também do projeto, mas também dá um apoio super bacana, né, para as atividades, mas assim, por exemplo, o próprio Parque Estadual de Itapeva, né, e várias outras áreas que a gente tem no estado também, então, a gente pode solicitar o apoio, né, da equipe dessas unidades de conservação, que são locais, né, usualmente, que a gente tem segurança maior, assim, né, então, assim, não ir para o campo, lugar muito abandonado, né, eu não recomendo, assim, então, a gente tem que ter esse cuidado também, e eu acho que o grande segredo, eu diria que talvez dois grandes segredos aí, né, uma primeira é ser, nem diria que é segredo, né, mas, assim, fundamental a gente estar com esse olhar atento que a Dani falou e ser curioso, né? Esse projeto Piro-Piro, na verdade, nasceu quase ao acaso, né? Porque a gente achou um ninho de Piro-Piro nas dunas, num lugar que a gente imaginou que não era área de nidificação, e o primeiro ano que a gente viu o ninho, a gente falou, é um bicho aqui que estava desesperado para botar um ovo, não conseguiu chegar certo na área que ele nidificava mesmo e fez o ninho aqui de qualquer jeito. E a gente disse, mas será que é isso mesmo ou será que eles usam? Então, assim, foi, na verdade, uma questão ao acaso, né? A gente tem um projeto agora que a gente está desenvolvendo aí já há 4, 5 anos, né? Com uma equipe super grande. Então, acho que esse olhar atento, assim, né? Acho que é o ponto de partida para tudo. E como a Dani falou, procurar aí, né? Projetos, voluntariado, né? Projetos de iniciação científica, não sei exatamente qual é, né? O que tu está fazendo agora, mas o segredo mesmo é uma equipe multidisciplinar aí, né? E eu certamente, até porque eu falei, eu não sou ornitólogo, né? Tudo que eu estou fazendo aí é porque eu estou trabalhando com gente né, que conhece também os bichos, já tinha experiência com anilhamento e tal. Assim, trabalhar em equipe, eu acho que essa sim é a chave de tudo, né? E aí, queria deixar o agradecimento a todos aí de novo. Não vou, né? Não fiz uma lista de nomes aí dos parceiros aí do projeto aí, mas queria agradecer a todos aí, que sem realmente essa equipe assim super grande, aí a gente não estaria onde, né, a gente está, e a gente acha que a gente está chegando já num ponto bacana de estar de fato assim, colocando a conservação em prática, né, que eu acho que isso que é o bacana. Eu acredito que essas foram as perguntas finais. Teve muitos comentários no chat dizendo ali sobre como gostaram de ambas as palestras, como curtiram todas as contribuições, sensacional, muitas boas as contribuições, as dicas de conservação, de estudo. Muitos elogios no chat, gente. Para ambos e para Obrigada, pessoal. E lembrando os participantes que o Luca enviou ali o formulário de presença para quem quiser o certificado, precisa preencher o formulário de presença. Senão não tem certificado. Bom, muito obrigada, então, mais uma vez, né, pela oportunidade, e uma boa noite aí para todo mundo, e obrigada por quem ficou até o final também.
Tá, só realmente tenho a agradecer aí, né, Alessandro, Márcio, Luca, todo o pessoal aí do PET, né, pra gente foi super legal essas semanas todas aí, e uma grande oportunidade, eu acho que super legal a gente estar fazendo, né, por isso até que a gente fez questão, assim, também de estar trazendo, né, não só ampliando um pouco, né, o leque das pesquisas que a gente vem fazendo e trazendo os nossos, né, colaboradores. E acho que isso para o PET também é bem bacana, né, mostrar quem fazia parte do projeto lá no início, como estudante de iniciação científica, né, e hoje já está, né, aí trabalhando já junto, inclusive, né, a Dani, no caso, numa unidade de conservação, né, então, assim, é super legal, acho, mostrar esse caminho, assim, né, eu acho que o PET tem esse papel super legal mesmo de estar mostrando aí as oportunidades e, e o crescimento mesmo dos alunos, né? Eu acho que isso. Então, Dani, queria te agradecer também. É um prazer mesmo, uma honra, assim, estar dividindo contigo. Para a gente é muito legal mesmo ver né, esse caminho de vocês também. Então, não é só o caminho dos Gemars, né? Mas o caminho de vocês também é muito legal. Eu que agradeço a oportunidade também. Gostei bastante de ter recebido o teu convite, né? Por ti, né? Receber esse convite, então fez toda a diferença. Obrigada, então, gente. Eu acho que a gente vai encerrando. Muito obrigada pela palestra. Foram muito interessantes. O pessoal do PetView também está extremamente grato por receber vocês aqui e por ter todas essas contribuições. Eu acredito que é isso. Quer falar alguma coisa, Márcio? Eu quero parabenizar, foi muito legal. Todas as palestras estão sendo muito legais, né? E 30 anos, como o Paulo falou, a gente já está vendo aí F2, né, Paulo? Daqui a pouco F3 aí vindo falar junto aí com quem começou o Gemars. É muito legal, esse trabalho de vocês é incrível. E foi muito legal que o Gemars mostrou que ampliou bastante, né, suas linhas de atuação. E acho que vai ser bem legal que na semana que vem, então vai encerrar, né, com algo mais amplo ainda, com educação, né, com outras parcerias, com arte. Acho que vai ser muito legal. Vou ver se eu convenço aí. O Paulo com certeza vai estar presente, né, já confirmou semana que vem, mas ver se a gente consegue o resto do Gemars também participe aí para a gente também poder bater um papo aí, conversar. Mas parabéns, muito legal, Dani e Paulo, obrigado. Uma boa noite aí, pessoal. Então tá, obrigadão aí mais uma vez. Até a semana que vem, então. Até mais. Pode parar a gravação, Luca. Valeu, Paulo, muito legal. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, obrigadão. Muito obrigado.